Qualquer dúvida, eles vão... A Tatiana vai ficar aí com Não, eu já tenho essa frequência. Não joga essa responsabilidade para cima de mim. Mais uma não. Não, brincadeira. Mas Pode. pode. O Tato continua de saúde? Não, eu acho que saúde. A gente de saúde? Garcia também, que a gente Foi saúde, né? A Nossa, Rosemary, né? Garcia é. O Garcia, essa ela participou conosco lá. Então tá, então podemos ir começando, pode ser? Então tá, eu vou quase que conversar direto aqui com a Tatiana já, porque o pessoal Não, aqui... pode ser com a Paloma. Com a Paloma e com, como é que é o nome do... O Porto. Porto? Então Porto também. Porto mora onde, Porto? Lá no centro. Então tá. Mas conhece aqui o Rio Novo bem, não? Primeiro dia que Tatiana, vocês se lembram lá em novembro, a gente fez aquela oficina que foi para levantar os problemas e as qualidades, né, de cada localidade. A gente fez a reunião aqui no Rio Novo, na Barra Clara, no Alto Garcia, no Garcia e no centro, né? E aí o que a gente fez, a equipe da UFSC junto com a equipe da Prefeitura, foi sistematizar todas essas demandas, os problemas e as qualidades, e em cima disso elaborar algumas diretrizes para o plano diretor, tentando enfrentar essas dificuldades principais, né? E aí agora em março a gente fez uma audiência pública, foi daí no Garcia, onde a gente apresentou o resultado dessa análise, e a ideia dessa segunda rodada agora de conversa nas localidades, nas comunidades, é de apresentar essas diretrizes, né? E a ideia é apresentar como uma proposta de base para receber crítica, sugestão, né? E depois para a gente poder continuar na elaboração do plano diretor. Então, a gente fez semana passada, na terça-feira, uma oficina lá na Barra Clara, na quarta-feira no Alto Garcia, na quinta no centro. Hoje a gente está fazendo aqui no Novo e amanhã a gente vai fazer uma lá no Garcia. Né? Então, fechando o segundo ciclo dessas oficinas. A apresentação é relativamente longa, assim, mas talvez eu vou tentar trazer mais que são os aspectos aqui do Rio Novo, assim, né, para contribuição. E aí, qualquer dúvida que tiveres, né, o Porto também, que tiver de contribuição aí. O Porto vai enxergar lá? Se quiser sentar por aqui, ó, pertinho aqui. Eu sentei aqui porque... O Adnei já pode até apresentar, já sabe de cor, ele da Uri, volta daqui, já conhece. Cansar ali, só levando a mão. Então, o ponto, posso chamar Tati? Esse aqui foram o conjunto das 17 questões de problemas que foram sistematizados, assim. Alguns ligados à questão ambiental, né? Então a degradação ambiental, a questão do impacto das PCHs, né? Algumas questões ligadas à infraestrutura, então principalmente a questão do esgoto, né? E algumas localidades a questão do abastecimento de água, da drenagem urbana, a questão do transporte público apareceu como problema, né? Na infraestrutura. Do ponto de vista aqui do uso e ocupação, a questão da regularidade fundiária não pega muito aqui no Rio Novo, mas tem bastante lá para a área do centro, do Garcia, né? Aquelas ocupações irregulares e tal, né? Aspectos, por exemplo, de distribuição dos equipamentos, de serviços, como por exemplo escola, posto de saúde, né? Tem uma distribuição relativamente boa, mas a cidade ela vai se transformando, e como é que o plano diretor pode direcionar, né, a distribuição um pouco mais equilibrada desses equipamentos. Do ponto de vista da economia, aparece a questão das atividades agrícolas, falta de estímulo, incentivo ao turismo, o baixo desenvolvimento das localidades rurais. Ficou muito clara essa questão da dificuldade de manutenção da população na área rural, né? E do ponto de vista da gestão também, né, algumas dificuldades ligadas, por exemplo, às políticas públicas de saúde. Aqui o pessoal reclama muito no Rio Novo, tem um posto de saúde, mas né, o médico leva 1h30 para vir, 1h30 para voltar, acaba ficando só 5 horas aqui, né? Foi o que mais foi falado, né? Então isso tem mais a ver com a gestão do que com a localização do equipamento, que tem mais a ver com o plano diretor, né? Então tem muitas dessas coisas aqui que o plano diretor não necessariamente consegue resolver. Mas assim, foi o que apareceu como as questões mais importantes assim, desse levantamento. E aí o que a gente fez na sequência, o que é? Metade do problema é identificar bem, né? Metade da solução é identificar bem o problema. A outra metade é tentar encontrar como é que a gente vai enfrentar esses problemas. Então a oficina de hoje, essa conversa de hoje é para apresentar como é que a gente está pensando em enfrentar cada uma dessas situações. O que a gente fez foi para cada probleminha daqueles 17, discutiu as causas, discutiu as diretrizes. Então a diretriz é como que a gente vai enfrentar, né, cada um desses problemas, e isso resultou nesse gráfico aqui. A gente tem 24 diretrizes, parece um monte de coisa, mas depois a gente vai mostrar como é que a gente trabalhou, que tem bastante a ver com o plano diretor, e tem 15 diretrizes que o plano diretor pode ajudar, mas não pode resolver. Por exemplo, a questão ambiental, degradação ambiental. O plano diretor pode
identificar quais são as áreas de proteção ambiental, né? Pode evitar que se tenha ocupação dessas áreas, no sentido, né, onde é que pode ocupar, onde é que não pode, né? Orientar o crescimento da cidade, sobretudo lá no centro, né, que cresce um pouco mais, para as áreas que não tem risco de deslizamento, que não tem risco de inundação, né? Então isso a gente consegue de Só alguma que forma. se a gente for analisar como mudou desde da outra vez, depois disso, né? Aham. Digamos assim, a Angelina passou Pelo dezembro ali, né? o dezembro ali, e depois disso, quanta gente de fora que veio, eu vejo pela minha área, que desde daquela reunião, quantos moradores novos eu tenho. Aham. Aqui no Rio Novo, Sim. como agente de saúde, Aham. a gente conseguiu identificar, até uma das principais propostas que a gente tem no plano diretor é para o Rio Novo. A gente conseguiu identificar pela imagem de satélites, pegando a imagem de satélite de 2011 e de 2022, quantas novas casas realmente foram construídas aqui. É até diferente, o Garcia está mais ou menos parado, a Barra Clara está mais ou menos parada, aqui está crescendo. Está crescendo. Então, o que a gente fez foi, hoje a gente vai apresentar esses aspectos aqui. Só que a gente organizou esses 24 diretrizes em 6 temas principais. Aí, qual que é a ideia? A gente vai apresentar 3 temas, conversar um pouquinho, mas eu acho que talvez a gente possa apresentar tudo e vai discutindo, colocando a dúvida, né? Ficar uma coisa mais dinâmica, assim. Então, quais são os 6 temas? O primeiro é da centralidade de distribuição de equipamentos. Então, aquela coisa angelina, o que tem? Ela tem um território muito grande, população pequena, bastante espalhada pelo território, né? E ela não vai ter condição de colocar uma escola e um posto de saúde no lado de cada casa, né? Então, o que é a ideia? É poder identificar no território quais são aquelas localidades, a gente chama de centralidades, né? Que poderiam receber esses equipamentos, que o maior conjunto de população vai ter um acesso melhor para aqueles equipamentos. Então, esse é o primeiro tema, né? O segundo tema é o planejamento da expansão urbana. A Angelina está perdendo população desde a década de 80. Não é uma cidade que está crescendo, a gente fala expansão urbana, porque muito do perímetro urbano, sobretudo do centro e do Garcia, eles foram perímetro urbano onde tu pode lotear, parcelar, né? Então tu pode ter uso urbano mais intenso, né? Foram delimitados em áreas onde tem muita restrição ambiental, muita área de risco, né? Então o que a gente sugeriu, sobretudo nessas localidades, é direcionar o crescimento para algumas áreas mais seguras, né? Então esse foi o outro tema. O terceiro tema é da regularização fundiária. Então, tem várias situações aí, a prefeitura está enfrentando até um processo aí, né, sobre áreas que estão com pedido de regulação fundiária. Então, foi aquele tipo de ocupação, a pessoa vai lá, às vezes faz algum tipo de divisão dos lotes, e vende aquilo e depois pede regularização fundiária. Em vários casos são situações adequadas, assim, né, não tem problema o município regularizar. Agora, outras situações são problemáticas, porque vai exigir do município investimento de infraestrutura e tal, e é um município que tem pouco recurso, você sabe melhor que a gente, né? Então, investir de uma forma adequada onde é bom, né, é algo importante no planejamento. O quarto tema é do desenvolvimento rural. Então, como que o plano diretor pode dar suporte à manutenção da vida no campo, à qualificação da vida das pessoas que moram ou não nas áreas urbanas, né? Então, esse é o quarto tema. O quinto tem a ver com meio ambiente e áreas verdes. Então, tem muito aspecto... Tem um debate grande, acho que apareceu aqui na oficina de novembro, que foi a questão da flexibilizar as APPs. A gente quer uma APP que é 5 metros e tal, nunca encheu o nosso rio e tal. Para botar a iluminação também, né? Para regularizar. Então, aqui é um aspecto onde a gente, para poder fazer isso, tem que ter pelo menos 2 elementos, que é identificar quais são as áreas urbanas. Quais são as áreas urbanas consolidadas, então aquelas que já têm estrutura, já têm calçamento, já têm iluminação pública e que poderiam requerer algum tipo de regularização, né? Mas a gente acha também que tem um aspecto aqui importante, que é do plano diretor começar a estabelecer algumas áreas prioritárias para as áreas públicas. Apareceu muito, né, nas oficinas a demanda por áreas de lazer, áreas culturais, tal, né? Não que de uma hora para outra a prefeitura vai ter dinheiro para ficar construindo praça e parque por aí, porque vai ser difícil. Mas, pelo menos, o plano diretor já prevê quais são aquelas áreas estratégicas, que aos poucos a prefeitura pode investir, pode qualificar, os próprios moradores podem, de alguma forma, também se apropriar daquela área e começar a tornar uma área, né, de uso e de lazer, né? E o sexto tema, que a gente não vai apresentar hoje, que é uma parte mais, assim, técnica do plano diretor, que tem a ver... Né, o plano diretor geralmente tem um zoneamento. O zoneamento é, tipo, dividir uma área urbana e falar, aqui pode tantos pavimentos, né, um prédio de tantos andares, aqui pode uso residencial e comercial, aqui não pode a serralheria estar perto da moradia. Então, isso tem a ver com zoneamento e parâmetros de ocupação. E como isso é uma coisa muito detalhada, isso a gente vai apresentar na versão completa do plano. Porque a experiência nossa é a gente mostrar aqui, a gente vai começar a ficar discutindo aspecto muito pontual do plano diretor e não consegue avançar.
Né? E aí o que a gente vai fazer? A gente só vai mostrar de forma assim, um pouco mais estruturada cada um desses temas para vocês. A ideia, né, levanta a mão, crítica, sugestão, que vocês tiverem aí para poder contribuir. Então a gente tinha dividido 2 blocos, mas a ideia acho que é ir falando e depois, né, de acordo com as dúvidas de vocês, a gente pode fazer de modo um pouco mais linear. Toda a legislação começa com um capítulo que é o chamado capítulo de princípios. Toda, né? A maior parte das legislações começam com esse capítulo de princípios. Princípios é o porquê que aquela lei existe. Para que a gente quer um plano diretor em Angelina? Angelina é diferente de São José, é diferente de Florianópolis, é diferente de Antônio Carlos, né? Por que a Angelina tem de específico que esse plano diretor precisa dar conta, assim, no sentido de valores, né? Então a gente sugeriu 6 temas principais de princípios do plano diretor. Primeiro deles, né, permanência e qualificação da vida no campo e das comunidades rurais. Ficou muito claro para a gente que é um município que ainda boa parte da atividade econômica, da população está morando no campo. Então vamos tentar, né, manter esse tipo de situação. O outro, equidade territorial e justa distribuição dos serviços e equipamentos. Então, equidade territorial no sentido de as pessoas terem, dentro do possível, uma mesma condição, condições equilibradas de acesso à saúde pública, à educação pública, à segurança, né? Então, aquela coisa de pensar onde localizar uma escola, um posto de saúde, e a Angelina não vai ter dinheiro para construir 20 postos de saúde, e uma escolha dessa é a escolha para várias gerações, né? Então, pensar bem aonde colocar é algo bastante importante. O terceiro princípio é equilíbrio socioambiental. Então, a gente sabe que as pessoas têm necessidade de morar, construir a sua casa, fazer o seu negócio, né? Ter a sua renda e tal. Como é que a gente consegue fazer que essas necessidades da população não entrem em conflito com as áreas de restrição ambiental? Até porque, no caso de Angelina, essas áreas de restrição ambiental geram risco para a população. A gente viu o que aconteceu em dezembro, né? Então, algumas casas que foram carregadas, né? Então, tem que tentar um equilíbrio, né? Direcionar a população. Depois dessa tragédia, na verdade, o olhar da gente ficou diferente, né? Porque a gente passava pelo mesmo lugar todo dia, praticamente, e nunca viu nada de... Depois disso, a gente começa a perceber, meu Deus, lá, que perigo, né? Que a gente começa a olhar diferente. E aí, essa fala que apareceu em quadro dos outros, mas nunca aconteceu nada aqui. Mas aí tu olha agora, né? A gente veio vindo 1h30 de estrada de chão, para cada morro praticamente tem uma cicatriz. Né? Então, é incrível, né? E tu imaginar que o plano diretor está falando, não, lá pode ocupar, e daqui a 2 anos desbarranca, carrega a casa, é responsabilidade nossa de fazer isso, né? Então, tentar um equilíbrio. O quarto aspecto ali é a questão de racionalização dos custos. Então, a prefeitura não vai ter muito dinheiro, então, por exemplo, aonde abrir uma rua, né? Aonde fazer um calçamento, uma pavimentação, aonde colocar uma praça, né? Tem que ser muito cuidadoso. Então, o pessoal, a audiência que a gente teve agora em março lá no Garcia, que era para apresentar o diagnóstico, ele, por exemplo, fala assim, a gente tem que expandir, a cidade não cresce porque o perímetro urbano é muito restrito, mas não é essa a lógica. A lógica é que se a gente faz um perímetro urbano muito frouxo, daqui a pouco a gente vai ter um loteamento lá, um loteamento aqui, e a prefeitura vai ter que bancar calçamento, escola, posto de saúde, e fica uma cidade muito cara, né, para pouca população que tem, para baixa capacidade de investimento. Né? Então, esse é um problema. O quinto é a função social da cidade e da propriedade. No sentido de que a pessoa é dona do terreno, ela pode fazer muita coisa com o terreno, mas não pode fazer qualquer coisa. Né? No sentido de que tu tens um interesse coletivo, assim, por exemplo. Né? A pessoa, às vezes, tem uma área rural. Ela pode simplesmente começar a dividir aquela área rural, um monte de lotezinhos e começar a vender? Para ela é bom, porque ela vai trazer retorno econômico para ela. Agora, para a cidade é bom. Né? Para a sociedade, que vai ter que bancar depois infraestrutura, calçamento, iluminação pública, tal. Então, né, tentar equilibrar... Isso acontece muito, porque eu tenho um vizinho, meu primeiro vizinho, tem um marido, você sabe provavelmente quem é, e vendeu assim, do lado da casa dele, vendeu ali, vendeu aqui, vendeu lá, tá assim, mora de frente do outro, num cantinho ali. A gente acha que tem uma questão, é que a cidade tem pessoas, a cidade está crescendo, né? Tem gente que nasce, que forma família, vai precisar de uma casa para construir, né? É importante que tenha oferta de terreno, porque senão fica tudo muito caro. Mas se tu vai vender, também a pessoa vai e compra, né? Mas tipo, tu vai lá, compra um buraco lá, no, né? Meu Deus, assim, é preocupante, acontece, eu sei que é bem pertinho da... Então, por isso que a gente está tentando, por exemplo, propor algumas áreas onde de expansão, né, onde que é uma área adequada para urbanizar, e até entrar em contato com os proprietários, no sentido de incentivar eles a fazer loteamento para as pessoas locais poderem morar bem, né? Então, é um pouco essa lógica. E o último tema é a gestão democrática da cidade.
é o que hoje, na verdade, a Angelina tem, né, com o conselho, o Dauri está aqui como representante né, como presidente do conselho, que é uma entidade que está sempre discutindo. Tem representante da Barra Clara, tem representante do Rio Novo, tem representante do setor empresarial, dos Ainda agrícolas. são os mesmos da outra vez ou mudou? É, Já no teve Rio Novo, eleição? no Rio Novo, normalmente estão falhando. Porque no O outro Ed conselho. foi morar lá para... Eu sei que da outra vez foi falar, porque eu ainda perguntei quem eram os representantes. Daí eu não sei se o Exonir ainda é Isso vira suplente. suplente, porque eu sei que na época ele era alguma coisa também, mas ele também dá aula na Barra Clara, né? Mas eu vou verificar todos que foram eleitos, os que já não cumpriram, porque tem que cumprir, para encaminhar uma dispensa deles e chamar Os novos. os suplentes. Obrigado a fazer. A própria regimento deve estabelecer a questão de Isso. quantas faltas. Né? Eu sei que na outra vez também não tinha, eu acho que ninguém, não lembro, mas eu sei que foi falado, foi perguntado ainda aqui. E agora vem uma etapa importante, tem que votar, tem que escrever. Discutir, votar. Né? Sim. E aí um aspecto importante disso é que a gente está elaborando o plano diretor e vai ter depois a etapa realmente de aprovação. E quem aprova não é o UFSC, nem a prefeitura, nem o prefeito. Né? Quem vai aprovar é o conselho. Sim. Então ter essa entidade de Primeiro, né? Depois passa pela Câmara. depois passa da Câmara, né? O Poder Executivo está Então, assim, vocês acreditam que... Qual que é a ideia de princípio? O princípio é assim, o plano diretor ele vai provavelmente ter alguma lacuna. Né? A gente não consegue fazer uma lei perfeita. Então, poxa, daqui a um tempo é vir para o conselho um pedido sobre tal coisa. Né? Qual que é a ideia do princípio? É recorrer ao princípio para ver se aquele pedido está mais próximo desse princípio ou está se afastando desse princípio. Então, ele serve um pouco como balizador, né? dessas discussões que o conselho vai ter depois. Dá um pouco o tom, né? De qual que é a... E ter um pouco o foco dos interesses particulares. Né? Assim, tem que começar a perceber que a vida é social. Cada um não pode fazer o que ele quer, mas tem que fazer o que ele quer. Uma questão bem prática, assim, ó, daqui a um ano entra no conselho um pedido de abertura de um perímetro urbano lá não sei aonde, porque tem um loteamento que está sendo... Poxa, aquilo se aproxima daquela ideia de otimização dos custos da urbanização ou não? Ah, não, ele está próximo do perímetro urbano, não é um custo muito caro, não, é uma área que está muito descolada e vai significar muito... Não, então, olha, de acordo com os princípios, a gente acredita que isso não deveria ser. Então, é sempre uma forma de balizar um pouco a... Vocês acreditam que está num conjunto bom de princípios aí? Funciona? Como se fosse um guia, né? Um guia. Se pudesse. Eu sei que vai ser um monte de informação, né? Assim, mas fiquem tranquilos, a ideia é depois a gente está compartilhando essa apresentação e tem um período também de contribuição. Pode ser que chegou em casa, por que eu não falei tal coisa, esqueci. Então, né, não precisa necessariamente... O segundo tema, então, da centralidade e distribuição dos equipamentos. Qual que é a lógica? A lógica, assim, você quer um desenho, croquis, né? Não é um lugar real, né? Mas o que às vezes acontece? O Garcia é um pouco um exemplo disso. Às vezes tu tens um posto de saúde aqui, uma escola lá, uma praça lá, a igreja não sei aonde, e aí tudo que poderia funcionar de uma forma um pouquinho mais integrada, no sentido de reunião, de encontro, de formar laços, né, de comunidade, isso acaba se dispersando, porque... Né, então, qual que é a ideia? A ideia que a gente está tentando fomentar é que mesmo em localidades como Rio Novo, como Barra Clara, se for uma coisa bem planejada, a gente tem condição de fazer com que esses equipamentos trabalhem no sentido de integração e de sinergia. Por exemplo, então se a escola tem 100 alunos, né, a igreja, na saída da igreja tem 100 fiéis, na saída do posto de saúde já tem 100 pessoas por dia. Na verdade, funciona, não digo certo, mas até que funciona bem, porque a escola é logo ali, a igreja é aqui, o posto é aqui. Então, se acontece alguma coisa um ginásio ali, se acontece qualquer evento na escola, pode ser feito aqui, porque é feito para, assim, sabe, tem esse... Eu acho que a Barra Clara e o Rio Novo tem essa característica. A Barra Clara também tem um postinho, a igreja, e aqui o mercado, o mercadinho que tem também é perto. Então é a pracinha, né? É isso, é uma pracinha sem pracinha, né? Mas talvez poderia aos poucos ir criando esse espaço, né? Então a ideia é um pouco essa. Por quê? Porque a gente não vai conseguir fazer isso no território inteiro. Né? Então a ideia é um pouco criar esse sistema de centro de cidadania, e o que a gente fez foi uma leitura territorial sobre hoje como é que é a situação, né? Esse aqui é o território de Angelina, a gente tem o perímetro urbano do centro, então Angelina, além de ser muito, muito grande o território, ele tem esse território que ele é muito alongado nesse sentido, e o centro está lá no campo. Né?
Está muito, Tipo, nós moramos, Você- né? Meu Deus! muito longe, né? Nós moramos muito longe. Então, a gente tem um período, e boa parte dos equipamentos, tudo está concentrado lá. Tem o Garcia, que não conseguiu se consolidar muito, assim, ainda com o perímetro urbano concentrado. Até a gente estava falando, nós tinha curso na outra terça, daí a gente ainda veio falando pelo caminho, assim, que Garcia, tipo, não tem posto de gasolina, nada assim, é um lugar que meio que se... Não desenvolveu. Isso, é que meio que paralisou, assim, né? A gente já... Ou as pessoas ali vêm para Barra Clara do Engano, Do ali Engano, nesse né, lugar, que tá aqui no meio, Fortuna, ou se não, vão para o centro, lá para a praça, porque não tem, E né? uma coisa bem importante, que ficou claro, esse aqui o amarelinho são as vias principais que conectam as localidades. Então, cada ciclozinho desse aqui é uma localidade, né? Eu ainda moro lá ou no Rio? Aí, No Rio Verde, no Rio aqui. Verde, é. Daqui, Olha só, é. para ir para o centro. Então, por exemplo, o que a gente conseguiu identificar, a gente fez um mapa aqui, e a gente colocou um raio de 5 km de 3 km e de 5 km, o amarelinho de 3 e o vermelhinho aqui de 5. Se a gente pegar o Garcia, o centro, né, de alguma forma engloba esse conjunto de localidades. Aqui o Garcia também, Barra Clara, atende um conjunto bem grande de localidades. Tem essas que estão no meio do caminho também, que estão, né, como tu falou, vai para cá ou vai para lá. Isso, Né? mas tem Mas isso, de alguma né? forma tem duas centralidades para dar suporte, agora o problema são essas aqui. Não, nós Vocês estão Vocês- lascados. É muito mais a lógica do Leoberto Leal do Sim. que do Rio Novo, né? Aqui a maioria do pessoal aqui, Rio Novo Velho mesmo, Rio Verde, eles fazem tudo. Tudo em Rio Velho. Já tinha uma vez não sei se era um plano, o que era, lembra que da ponte ali do Osmarzinho para lá era para pertencer a Leoberto? Lembra disso? Não. Eu sei que teve uma vez, mas eu não sei por que não passou e tudo, mas eu sei que o povo, meu Deus, queria que, porque facilitava, né? Mas daí a lógica nossa, a gente está querendo é integrar cada vez mais essas áreas à Angelina, Sim. né? E aí a gente acredita, só voltando aqui nessa imagem, a gente vê como todas essas localidades têm o Rio Novo como suporte. Assim, claro, tem o Leoberto Leal que está aqui, mas quase todas elas, né, passam pelo Rio Novo para ir para qualquer outra área de Barra Clara, né? Então a nossa ideia, a nossa sugestão é de, assim como tem Garcia Centro, aquele sistema de centralidade, né, de centro de cidadania, é de alguma forma fomentar no Rio Novo. Até porque a gente tem os raios de 3, no raio de 3 km a gente quase que abraça, né, quase todas as localidades aqui, né, que estão muito distantes da Barra Clara, mas que poderiam de alguma forma estar mais próximos do Rio Novo se o Rio Novo oferecesse, né, oferece já a escola, né, a igreja e tal, mas Sim. poderia ser um pouco mais fortalecido. Aqui eles consultam aqui no postinho e vão em Leoberto comprar o remédio. medicamento. E isso é uma coisa interessante, às vezes a gente fala, tem que estimular o comércio. O comércio não vai onde a gente quer. O plano diretor vai, Tatiana, te obrigo a abrir uma padaria. Não Não existe. não existe isso. Mas o que acontece é que o comércio ele vai geralmente onde tem pessoas. Né? E se tu consegue ter elementos de atração, como o posto de saúde, a escola, uma área de lazer e tal, que as pessoas que moram ao redor vão ali, tem uma tendência maior de tu ter um comércio. Claro, não vai ter um comércio especializado. Não vai ter uma farmácia, talvez vai ter, né, uma padaria, vai dar uma condição um pouco maior de suporte. Então essa é uma das diretrizes que a gente tem no plano diretor, assim, né? Fomentar, porque a gente acredita que esse problema aqui, o município é uma questão delicada, né? Porque acaba tendo até muita fuga de recursos, né? Até essa questão do próprio atendimento ali do posto, né? Que o pessoal chega tarde, tem que sair mais cedo, né? Tudo assim, que é por causa da distância, né? Então essa é uma questão. Aqui a gente só... Desculpa, olhar assim, ó, hoje o atendimento do município inclui aqui, por exemplo, o Rio Novo com um posto de saúde, com algumas outras atividades, mais nada da saúde. Mas em termos de equipamento, como tem muita estrada, toda essa região Barra Clara, Rio Novo, é uma equipe. Uma equipe Tem só que faz a outra equipe manutenção. no Garcia e tem outra equipe lá no centro. Então, aqui, como hoje tem 3 equipes, seria necessário 4 equipes para dar conta bem, de atender bem, de resolver as questões. E tá até nesse tipo de estratégia de organização de pessoal, de equipe mesmo. Isso. Qual que é a ideia? A ideia, por exemplo, é que quando a gente fala de centro de cidadania, só voltando um pouquinho ali, é que cada localidade dessa, né, contemple, né, educação básica, saúde básica, espaço público de lazer e cultura, incentivo ao comércio local e suporte ao cidadão. Assim, né? O que oferece suporte ao cidadão, a gente imagina
Claro, vai depender da dinâmica de cada lugar, mas às vezes alguma questão ligada à assistência social, algum equipamento da prefeitura que preste algum tipo de serviço, né, para a população. Então, esse é uma ideia. Aqui, só para ter ideia, também uma percepção, né, que é o perímetro urbano lá do centro. Lá do centro. Ele é bem linear porque quase tudo é montanha em volta, né, não tem muito onde correr. Né? E aí aqui são os equipamentos, a administração pública, associação, né, então tem muita concentração do centro. Né? De segurança, de saúde e religião. Então, o centro hoje é esse lugar de concentração. Talvez não seja o local prioritário de investimento futuramente, né? Seja em outras áreas. Esse aqui é o Barra Clara, né? Aquilo que a gente comentou, né? Comentava Tati. De ter aqui os equipamentos próximos ali, daquele casarão que tem, daquele comérciozinho, né? Então, cria ali uma condição disso, né? Aqui o Garcia, aquela coisa que eu comentei, que tem até alguns equipamentos aqui mais ao sul. Você vê como esse Garcia tem essa lógica, né? Bem linear. Quase tudo de equipamento está lá na ponta, imagina a pessoa que está lá, tem que deslocar até lá. Né? Então, esse a gente acha que é um problema, assim, ajuda uma estrutura que não dá muito suporte adequado para a população. Tanto que o que teve de crescimento no Garcia não foi dentro do perímetro urbano, então a gente para vocês foi fora. Né? Fora em Coqueiros, foi em outras áreas. E aqui o do Rio Novo. Né? Então, a gente tem aqui a igreja, o posto de saúde, ali a educação, tem o ginásio que está aqui, né? Então tem esses equipamentos que estão aqui. O lazer está onde mesmo? O lazer é o ginásio, né? É o ginásio, que é um lazer é o lazer, bem é o nosso específico. vôlei, Está ali, né? Está ali. Aqui uma outra questão, por exemplo, por que o Rio Novo? Uma coisa interessante é que se a gente imagina, né, essas localidades, o centro, o Garcia, ali o Rio Engano, né, que já tem uma certa concentração de população, mas a gente não propôs ali no perímetro urbano, porque ele não tem tanto papel de integração como a gente tem aqui. Se a gente vê, ele está no meio de uma cadeia de montanhas, ele quase que não se interliga com nada. Então, criar um perímetro urbano lá não ia atender a muita gente, a não ser o próprio Rio Engano, né? É diferente do Rio Novo, né? Então, se a gente pega o Rio Engano, a Barra Clara aqui, basicamente, ao longo dessa via aqui, a gente conseguiria interligar 4 dessas localidades e mais essa aqui. Então, a gente não consegue obrigar uma empresa de transporte coletivo a se instalar no município lá agora, a partir de tal momento. Mas fica claro que se a gente tiver, por exemplo, 2 linhas aqui estruturantes, a gente interliga quase todas as centralidades do território. Então, quase toda localidade vai ter a 2 ou 3 quilômetros uma linha de transporte coletivo que ela vai poder acessar, né, quando precisar. Agora, imagine se a gente começa a colocar uma centralidade aqui, outra lá. Isso depois vai ter muita dificuldade de ter uma lógica de integração. E Né? também a procura, a demanda não ia ser, né? Aí não adianta, o transporte coletivo, o senhor sabe bem, né? Vai de acordo com a Eu demanda. vejo que também ali tipo praça e transporte coletivo levar a Florianópolis hoje não tem. Não tem. Eu vejo que o município, acho que de 10 anos para cá, o que aconteceu? A gente perdeu aquele líquido do ônibus vivo, tá? Então as pessoas têm que se Até não queimar. ainda depender de chegar lá, o ônibus está lotado, não conseguir uma passagem. Ou vir de madrugada à noite e esperar uma carona, que não tem condições, né? Porque a maioria tem carro, mas muitos vão dirigir para Florianópolis. Aqui acontece muito, que as pessoas têm carro, mas também não. Aí naquela questão lá atrás que você falava, que o novo, a localização para não ter, porque o pessoal vai muito para Leoberto Leal, mas se você pensar, ele, na minha opinião, né, a estrada, se tivesse uma estrada boa, acredito que fosse asfaltado, calçado, não sei que plano de tudo, traria esse benefício de arrumar essa estrada, né, no caso calçado. Eu sei que Essa foi a grande demanda que apareceu, né? Então, o pessoal, o que acontece? Poxa, eu daqui a Angelina, o médico está lá, leva 1h30, mas se fosse a estrada boa, asfaltado, calçado, 30 quilômetros até lá, né? veja bem. Qual seria o benefício para Não, até o Garcia, né? Até o Garcia é 30 e depois mais 10 aqui. Então, assim, tem muitas coisas que, hoje, assim, analisando, assim, poderia tomar município, os benefícios, tudo bem, é real, isso é muito bom. Só que se você for ver, vamos localizar Rio Novo, eu moro aqui no mas vai chegar até Rio Novo, continua mesmo. Sim, é claro, o plano diretor ele não vai conseguir asfaltar a rua, né? Não, mas assim, quando a gente tem uma lógica de distribuição territorialmente equilibrada, fica mais fácil de orientar. No sentido, se a gente pavimentar essa rua aos pouquinhos, né? A gente, sei lá, em 10, 15, 20 anos, quanto tempo, mas a gente vai ter uma lógica integrada entre aquela via que vai servir o conjunto de centralidades e que vai servir maior quantidade de população. A dificuldade da
estrada, assim, ela, na verdade, atrapalha bastante, como aqui tinha cerealista que dava emprego para nem sei quantas pessoas, mas fechou porque não tinha umas carretas. Os caminhões não aceitavam alguém, né? Negavam frete, ele fechou. Tá, o galpão ali, então, querendo ou não, a estrada deixa de desenvolver um pouco, né? Porque quantos giros que ia dar de... Então tem a tendência agora de pavimentação desse acesso lá por Major Agressivo, né, que passa pelo Garcia e vem para o centro, que é uma rodovia estadual, né, e fica faltando essa outra aba aqui, né, e aí se a gente tiver isso em algum tempo, a gente vai conseguir integrar uma lógica de organização do território junto com uma lógica de investimento em infraestrutura, né. Então isso é uma coisa, acho que, bastante importante, assim, né. Então o diretor não vai conseguir asfaltar a rua, mas pelo menos vai dar coerência para a gente não prometer coisa aqui que não dá, né. Com certeza. Eu vejo assim, eu já vi, vamos ligar pessoas que sofrem acidente, liga para ambulância. Até chegar. Até chegar aqui, Deus. Já foi. E até voltar, então assim, a ver, né? Mas eu sei que isso aí não faz parte do plano diretor, né? Mas Sim, não. ajuda, mas tem que cair em cima. Eu já tive, vou cortar a questão, tive uma vez no negócio político aqui, eu acho que em Barra Clara faz tempo, prometer de botar um hospital. A gente sabe que ele está mentindo, não é assim que né? funciona. A gente sabe que ele está mentindo e as pessoas às vezes caem nessa lábia. Muitos, porque realmente as pessoas que necessitam não têm conhecimento. Sim. E até a importância da participação, a gente gostaria que tivesse a sala cheia e tal, justamente para as pessoas entenderem, né? O ideal seria a população cobrar para que esse planejamento fosse feito, porque se cada gestão dá uma cara de acordo com a pressão, de acordo com... aí a gente daqui a pouco está, né? Tá. O próximo tema é do planejamento da expansão urbana. Tá? Então, o que tem a ver? Assim, a Angelina não está crescendo. Né? Ela, desde a década de 80, saiu de 7 mil habitantes para 5.500, né? E agora 5.250, e agora nos últimos 10 anos cresceu 250, né? Segundo o dado preliminar do censo. Então tem uma mudancinha de curva ali, mas ainda é muito tímida, né? Então, assim, não tem demanda por crescimento, por expansão urbana. A gente acha que se a gente conseguir orientar um pouco melhor o perímetro urbano, aquele pequeno crescimento vai poder acontecer de maneira adequada e até às vezes criar uma condição para um crescimento um pouco mais robusto, assim, né? Então é por isso que a gente fala, esse planejamento da expansão urbana não é porque a gente está, né, imaginando que a cidade vai... Não, é organizar um pouco mais essa expansão. Então a lógica geral, deixa eu colocar aqui, aqui só um mapa bem esquemático, né? Qual que é a ideia? O perímetro urbano do centro, ele é bem estrangulado, bem linear, né? Bem estrangulado pelas montanhas, mas logo ao norte do perímetro urbano atual, ali na linha do Chaves, onde o senhor mora, tem uma área mais plana, mais estável, com menos risco de deslizamento e muito mais adequada à ocupação do que o que a gente tem nas outras áreas, que muito do que tem dentro desse perímetro urbano não está ocupado, mas muita coisa é restrição ambiental. É beira de rio, é área de risco, tal. Né? Então, a nossa sugestão é criar uma área de expansão urbana para a área norte, que não pode ser nem muito grande nem muito pequena. Se ela for muito grande, começa a ser muito cara para o município, se ela for muito pequena, também acaba não oferecendo muita condição de plantação de... O que eu vejo também, nesses todos, assim, eu não tenho conhecimento, mas que os grandes plantadores, tem os caras que têm a roça, muitos falam assim, vai chegar aqui o plano diretor, vamos supor que o área urbana chegou, eu vou ter que, eu tenho esse terreno, portanto, isso, vou pagar imposto de tudo isso aqui, então isso já intimida o pessoal. Eu não sei se... Essa é outra questão, né? Eu acho que o povo fica um pouco mais preso. Sim. Então, isso até é uma discussão, por exemplo, no próprio Rio Novo, né? O que a gente vai tentar identificar quais são aquelas áreas que já têm característica de ocupação mesmo, né? E a gente viu que o Rio Novo, diferente dos outros, foi a única das localidades que teve um crescimento próximo dessa localidade, até com abertura de rua, né? De uma via de acesso a lotes e tal, que as outras áreas quase não tiveram mudança de ruas novas, né? Então, no Rio Novo, a gente está propondo ali um perímetro urbano, né? Estabelecer as pessoas poderem fazer o loteamento, parcelamento, poder estruturar uma certa centralidade aqui, né? Do Barra Clara, a gente não está propondo nenhum crescimento do perímetro urbano atual. Porque a gente identificou que lá dentro do perímetro urbano atual, a Barra Clara quase não cresceu nos últimos 15 anos, e tem ainda muita área disponível, sem ser área de risco lá dentro e tal. E o do Garcia, é aquilo que a gente comentou, o Garcia ele é uma tripinha, né? Que é basicamente só o rio e a área de APP.
O que a gente está sugerindo? Só que o que aconteceu? Como essa área do perímetro urbano é muito restrita, quase todo o crescimento do Garcia aconteceu no Coqueiros e nessas áreas na imediação do perímetro urbano. Então, o que a gente faz? A gente sugere o reconhecimento do Coqueiros, lá que são quase 60 famílias que moram lá, um pouco mais até, e a expansão do perímetro urbano para uma área aqui ao norte, onde próximo de onde estão os equipamentos de saúde, educação, tal, e onde é uma área também sem muita restrição de risco e tal, né? Então, o que eu vou sugerir, eu vou passar talvez mais rápido pelo centro e ir aqui pode ser, não vai ficar muito longo. Então, só vocês terem, aqui é do centro, a gente fez estudo, tudo que é verdinho aqui, área de APP, área de proteção ambiental, né? Então, tem algumas áreas que são, esses branquinhos são aquelas que poderiam ser ocupadas, né? As ocorrências que tiveram de desastre agora de dezembro lá no centro, então, tudo isso aqui, a gente vai onde está o centro, a praça lá, a igreja matriz, tudo ao redor é área de risco, né? Qualquer chuva mais forte, isso é... Então, é uma área muito problemática, né? A gente tem o Rio de Chaves aqui, ó, que é essa área onde os morros se afastam e tem uma área plana. Então, a nossa proposta é de ocupar essa área ali. Então, eu fiz um estudo sobre... Aqui é um mapa de movimentos de massa. Eu vou só explicar aqui, porque eu fiz para todas as centralidades, né? Todas as localidades, né? Então, movimento de massa, quanto mais vermelho, é mais o risco de deslizamento que tem. Quanto mais amarelo, é a área aqui, né? De baixo e de médio risco. Então, toda aquela linha de Chaves é uma área de baixo e médio risco. Né? Diferente do onde está o perímetro urbano, já está até pegando áreas de alto risco aqui ao redor, dentro, fora, né? E aqui são as áreas de inundação, né? Então a gente vê que é uma área de baixo risco de deslizamento, mas é uma área que tem médio e alto risco de inundação, né? Mas a gente acredita que a inundação aqui tem possibilidades de plano diretor incorporar diretrizes de ocupação que, né, as casas no nível um pouquinho mais alto, né? Então o risco de inundação é muito mais vezes de perda patrimonial, né? Sei lá, o rio encheu um pouco mais, a pessoa perde imóvel, tal, mas não é aquele risco de vida. Já aconteceu, né? De isso carregar. lá no... Pelo que o pessoal comenta, Do lado lá onde tem a casa lá, o terreno, a água às vezes vai lá. sobe um pouquinho, né? Então, essa aqui a gente fez um estudo de custos de urbanização, só para a gente ter ideia, cada hectare de urbanização custa quase R$900 mil. Assim. Então, não adianta fazer um período muito grande, que alguém vai ter que pagar essa conta, né? E se a iniciativa privada não pagar, quando fizer loteamento, quem vai pagar depois é a prefeitura. Né? Quer dizer, a prefeitura não, quem vai pagar é a sua povo, a sua sociedade, né? Então, lá a gente propôs algumas diretrizes também de expansão urbana, né? Então, aquela área do Linho de Chaves, né? Incorporando um corredor verde, né? O rio, com uma área interessante, um sistema viário, porque a tendência é quando fizer a pavimentação com a Jorge Assino, é começar a ter um fluxo de passagem um pouco mais intenso ali, né? E aí essa coisa de ocupação, de ter moradia próximo de rodovia, né? Uma coisa que gera risco para a população, para as crianças e tal, né? Então, como é que a gente poderia incorporar alguma coisa de diretriz, de sistema viário, complementar ali a rodovia, né? A área mais agradável que a gente tem no centro é essa área da praça, né? Por que isso acontece? Principalmente que tem, claro, espaço público, mas tem lá uma rua atrás, né? Tem um certo planejamento dessa ocupação, né? Então, que a gente possa reproduzir esse tipo de situação para não ficar numa cidade pendurada numa rodovia, né? Isso é muito ruim, assim, a gente acredita, né? Que coisa mais de ajuste, aqui é o perímetro urbano, né? Por que essa área está fora do perímetro urbano? Está ali um lotezinho, parece que é só, né, uma linha reta do perímetro urbano, por que não incorporar isso? Assim? Então, são coisas que a gente está ajustando também para poder... Garcia, foto 2007, 2021, quase nada mudou, quase nada de edificação nova. E a gente identificou também as áreas possíveis, né, com menos risco de ocupação, tal. Coqueiros, ó, 2007, 2021, né, foto. Né? Aqui está o final do perímetro urbano de Garcia e aqui está Coqueiros. Então, tudo que não foi construído lá no perímetro urbano está acontecendo aqui, ó. Passou de 7, 8... aumentou, né? Quase 60 moradias ali, 60, 70 moradias. Então, o que a gente faz? É uma situação já consolidada. Os lotes são relativamente regulares, tem pavimentação, tem iluminação pública. Não tem porque esse pessoal não contribuir com o financiamento da cidade também, não pagar um IPTU, não precisa cobrar um super IPTU, né? Mas dar a sua colaboração para poder a prefeitura ter um pouco mais de condição para bancar. Aí o que a gente faz? A nossa sugestão é incorporar, aqui é o perímetro urbano atual, né? Então incorporar o perímetro urbano descontínuo, né? Então ele não é contínuo do Coqueiros, e sugerir uma expansão urbana para essa área aqui. Por quê? Porque aqui está a igreja, aqui está a escola, aqui está o posto de saúde, está tudo muito próximo daqui, né? Então, a ideia é poder ocupar, fazer a expansão urbana para essa área. Tá? Então, essa foi a diretriz lá para o Garcia. Amanhã a gente vai testar lá como é que vai ser essa proposta. Barra Clara, o pessoal aceitou bem,
né? No centro o pessoal aceitou bem a proposta do que a gente O outro também colocou. está O Renovo, vamos ver o que é a... Está aceitando também. Por isso, podendo pressão. Pressão. Aqui é Barra Clara, né? Também muito pouca coisa mudou. 2, 3 casinhas aqui em cima, mais umas aqui, mas quase nada foi alterada. E do Rio Novo. Olha só como o Rio Novo mudou. A gente tinha, claro, lá 2011 é menos tempo. Né? Mas aí eram, sei lá, algumas casas bem dispersas. Né? A gente vê como tem abertura de via, novas casas, né? Os equipamentos estão aqui, a escola, o posto de saúde, né? Foi, acho, talvez uma das áreas que dentro foi talvez a que mais mudou, assim, né? Então, acho que é reconhecer um pouco essa mudança e dar condição para que essa mudança aconteça de uma forma qualificada, né? Um pouco essa preocupação. Então, a gente tem aqui um outro mapa que é das áreas aqui para o Rio Novo, né? Então, aqui tá onde a gente está, né? A escola, a igreja, né? Está por aqui, e o centro de saúde. E a gente fez aquele mapa de movimentos máximos. Você vê que quase tudo é amarelinho. Porque a gente vindo aqui para a região do Rio Novo já é uma topografia bem mais tranquila, né? Sim. Então, é uma área que é quase toda sem risco de movimento, né? De escorregamento, de deslizamento, e quase toda sem problema de área de risco de inundação também. É uma Graças área a Deus. boa, né? Se a gente pudesse trazer, de repente, o centro de Angelina para cá, não seria ruim, mas não dá para fazer isso. Estou brincando, né? Depois a gente edita ali. Mas, assim, é uma questão, como é que a gente consegue qualificar, até para gerar realmente, né, esse papel dela como uma centralidade para o oeste do município. O único é muito extremo. Né? É muito longe, essa é O centro é no extremo, o novo é no extremo. são os dois extremos, né? Um puxa para um lado e o outro para o outro. Vamos ver quem fica mais forte. E agora vamos para os 3 últimos temas, a regularização fundiária, desenvolvimento rural e meio ambiente e áreas verdes. Tá tranquilo por enquanto? Esqueci o nome. Porto, tá tranquilo para acompanhar? A regularização fundiária. Então, a regularização fundiária é um palavrão, né? Mas a lógica é todas as formas de ocupação quando a questão do terreno não está regular. E tem vários níveis de irregularidade. A pessoa pode, às vezes, por exemplo, ter o terreno certinho, na dimensão certinha, mas não aprovou, por exemplo, o desmembramento da prefeitura. Mas está dentro de uma área urbana, numa área segura, sem APP, sem área de proteção. É uma situação de irregularidade. Só não passou pela aprovação da prefeitura, mas tem as condições adequadas. Tem outras situações, por exemplo, como a do Coqueiros, que em princípio está fora do perímetro urbano. É uma área irregular porque não estava em área urbana. Só que a nossa proposta é reconhecer porque hoje é uma área consolidada, já tem muitas moradias lá, já tem infraestrutura. Então, é uma situação que o planejamento se adequa um pouco à realidade. Né? Agora, tem aquelas situações que a gente acredita que são problemáticas. Por exemplo, está acontecendo em vários municípios a questão de pedido de regularização fundiária em área rural, por exemplo, onde não tem nenhuma característica urbana, onde não tem nenhum tipo de infraestrutura, e aí a pessoa pede, faz lá, vende os lotes e começa a solicitar regularização fundiária. E isso é problemático, porque se a gente, por exemplo, vai lá, delimita um perímetro urbano ao redor disso para poder regularizar, depois a gente vai ter que pagar todo o custo dessa situação. Né? Então, o que a gente tentou fazer foi separar um pouco essas situações. Olha, essas áreas aqui, beleza, regularizar, as pessoas vão ter estrutura pública, vão poder ter acesso a financiamento, vão poder pagar IPTU, vão poder ter tudo isso, né? Mas essas aqui a gente acredita que não. Então, é isso que a gente vai apresentar um pouco para vocês nesse tempo. Então, esses aqui são aquilo que eu comentei com vocês, aquilo que a gente considera que são regularizáveis, aquilo que não é regularizado, né? Uma delas, então, a gente considera que seria interessante que o plano diretor incorpora como no período urbano é a questão do coqueiros, né? Porque tem um número representativo de pessoas, né? Tem uma certa diversidade, né? Não tem muito comércio, muito serviço, mas tem alguma coisa, né? Tem boa disponibilidade de infraestrutura, iluminação, pavimentação. Ô, Samuel, por exemplo, não é bem, mas ali tem 2 madeireiras. Bem na ponta aqui, da Cascaí, tem uma madeireira. Aqui tem outra, né? Não, a outra, você mais de coqueiros, não sei. Outra é mais lá para dentro. Mais lá para dentro. Mas aí a madeireira é no atual, né? O atual diz que a madeireira tem que ser numa área rural. É isso, Walter, me ajuda. Como é que fica a situação de... A gente tem que ver na regulação de uso, né? Como é que isso vai entrar. Geralmente não são... Porque hoje ela está na área rural, está ok. Mas se transforma em perímetro urbano, como é que ela fica? Essa é uma questão, assim, tem que ver aspecto de incomodidade. Delimita depois dela? Deixa ela fora? Isso pode ser uma questão. Isso pode ser uma questão de ajuste do perímetro urbano, né? Ou ver a regulação, mas assim, aqui tem uma característica muito clara de moradia. Na ponta, né? Acho que seria delicado, por exemplo, por conta da presença dessa madeireira, a gente falar que toda a área urbana
pode ter madeireira. Né? Porque tem Pois conflito, né? Com moradia, com barulho, com caminhão entrando e saindo. Então, né? Talvez seja alguma... A gente vai ter É que, na verdade, essa madeireira já está ali muito antes dessas casas. Né? E ela foi a primeira, eles que construíram depois. Né? Então, Mas essa é uma boa questão. Bom, a gente vai interessante qual ver que é isso, né? na delimitação mais delicada, né? Mais Essa madeireira precisa. está bem antes dessas casas aí, se for ver, aquelas fotos de 2006 lá, tal, a madeira já estava ali. As casas que foram... Não é isso. E também não tem porque, assim, ela também não está no miolo da área, né? Ela tem uma característica um Ela pouco tá bem mais, na ponta, né? Se for ver. mais periférica, né? Que ali no lado tem uma escola, né? Isso funciona para vários desses. O papel do plano diretor, muitas vezes, é tentar organizar isso, né? Ali em Coqueiros também. Está tem fechada, escola. né? Mas só que é fechada. um espaço Que está ali, né? é do município, é uma escola, está só fechada, mas continua, né? Ela pode ser reativada, né? Para outra coisa. Talvez para algum tipo de uso. É né? o espaço, tem uma academia, né? Tem tudo ali. Então essa é uma situação de irregularidade. A outra, por exemplo, é essa da linha do Chaves. Né? Essas linhazinhas vermelhas, né? Esses quadradinhos aqui, foram processos que deram entrada na prefeitura para regularização fundiária e que né, o processo não foi adequadamente instruído, bateu lá no cartório, o cartório não reconheceu essas solicitações. Né? O que acontece? A gente aqui, por exemplo, no caso da linha do Chaves, é justamente a área que a gente está colocando como área de expansão do centro. Então, é uma área que, quando a gente coloca como área urbana, ela prevê parcelamento, loteamento, então as pessoas vão poder regularizar também. Entra uma outra possibilidade de regularização, que é, né, fazer o desmembramento, né, fazer essa situação. Né? Então, a gente acredita que esse não é um problema também. E ali até onde tem... Ainda não está fechado, mas incorpora toda essa área aqui. A gente, não sei se vocês viram, só voltando um pouquinho, né, lá na questão do perímetro urbano do centro, o que a gente fez? A gente demarcou aqui, né? Uma ideia de área, porque primeiro a gente queria testar, né? Não testar, né? Apresentar para a população fala assim. Se ela fala assim, não tem nada a ver. Não tem que a gente ficar discutindo o limite, né? Se a coisa a população não quer. Então a gente veio para... Eu falo, a gente fez isso para quase todo. O Coqueiros está assim, o Rio Novo está como círculo também, porque a gente quer ver se tem validade para poder aí depois estar né? mais claro, né? Levar em consideração o limite das glebas, né? Dos lotes que tem, as áreas de restrição ambiental. Então a gente vai tentar fazer esse recorte para poder ter bastante precisão, né? Mais pra frente. E é bom colocar todas as dúvidas aí. Não, porque depois apareceu, o pessoal lá um dia lá não falou nada e depois perguntaram até onde? Eu disse, na hora eu não lembro agora. Então essa é a segunda situação. Então, né, Mas o meu terreno não apareceu, aí não é comigo. Isso vai aparecer mesmo, porque o cara vai ter mas vai ter na casa do fulano, pois é. É um susto, né? O que a gente vai tentar porque fazer. ninguém comentou, foi só assim também, nem na hora a pessoa não estava, então fosse perder. E até estratégico, se a gente coloca uma. E fazer essa... Eu fui, meus lotinhos não foi falado, né? E fazer essa circunferência. Meus lotinhos lá na câmera. Fazer essa circunferência frouxa é até uma estratégia para não entrar nesse tipo de debate agora. Porque senão a gente ia ir para uma audiência, cada um ia querer falar do seu lotezinho e a gente ia discutir se aquilo é uma boa estratégia. Então, é uma boa estratégia? Beleza, agora vamos... Estou só te acrescentando. Então, perfeito, audiência. O próximo, situação. Esse aqui é aqui está o perímetro urbano, né, do centro. Isso aqui foram solicitações de eleição fundiária também que estão dentro do perímetro urbano, lote regular, boa área já ocupada. Não tem por que não regularizar assim também, né? Não dá condição. Uma moradora aí perguntou para mim hoje se eu disse que aí seria resolvido com o perímetro urbano, né? Em princípio já está dentro do perímetro urbano, né? Sim, mas a moradora perguntou do Reuro. Ela até teria condição de regularizar, não mas necessariamente pelo Reuro, né? Uma casinha Ela poderia ter regularizado pela aprovação de desmembramento. E eu disse para ela que a gente aqui entrava no perímetro urbano, que era mais fácil, sim. Tá aí o Reuro que eu paguei, que tudo que fiz lá, pois é. Aí não é comigo.
Então essa assim, é uma situação que não prejudica em nada, né? Tu ter a regularização desses lotes. Né? Essa situação que a gente tem aqui é o que mais tem em Angelina. Né? Essa situação que mais tem em Angelina. O pessoal vai lá, né? O filho cresce, aí vai lá, ou vende o lotezinho do lado, né? São lotes com tamanho bom, 360 metros quadrados, então, né? Com uma casa ali, não está em área de risco. Não tem problema nenhum. A proposta foi colocada para 360 metros quadrados como padrão. Aqui na bancada era maior, o Garcia era maior em relação à praça. Centro. Era 450. Aí o pessoal começou a discutir essa questão ali e entrou esse consenso aí, ter um padrão de 360 metros quadrados. E ilimitado seria na questão, por exemplo, de herança, às vezes sobra, não limitar nesse sentido. Porque é isso, é uma cidade que tem dificuldade para crescer. Se a gente ficar exigindo lote muito grande, as pessoas não têm condição de bancar um lote de 500 metros, 600 metros para comprar, né? Só que também a pessoa pode comprar um lotezinho de 50 metros e construir tudo do lote, e daqui a pouco a gente vai ter um monte de casinha, uma grudada na outra, sem iluminação, sem ventilação, né? Então, acho Mas o que acontece muito é que o pessoal de fora também está comprando, eles querem menor, Menor. assim, porque eles não querem plantar, eles querem só Morar. fazer um sítio, Sim, uma sim. coisa assim, daí já não, né? Aí- Pelo menos aqui, tem muito isso. E como fica isso, Samuel? Se for nesse perímetro urbano, ela vai poder desmembrar para lotes de qualquer tamanho até o mínimo, 360 metros quadrados. Se for isso que o plano diretor colocou. Mas hoje, atualmente, Se for modo rural, Atualmente teria que ser modo rural. compra e venda e deu. É irregular, né? É um tipo de irregularidade que acontece. Tem bastante, maioria isso. Sim, mas a maioria não tem território inteiro, né? Assim, Não, quase mas todos os Mas o modo rural dava 3 hectares. Aí Agora baixou para a 2. solicitação, Passou para dois. que era para diminuir, logo depois isso aí já saiu 2. Agora já está, mas podia ser 1. Deus! Daqui a pouco ele diz assim. Essa aqui é uma outra situação, por exemplo, essa aqui é lá na 4ª linha. E é uma coisa assim, né? São os pedidos de regularização fundiária. Eu não estou falando necessariamente desses pedidos, se eles, né? Mas a questão é a situação, né? O que esse tipo de situação o plano diretor, como planejamento urbano, né? Não estou entrando na questão jurídica, assim, deveria ter como encaminhamento. Isso aqui é claramente uma área com características rurais. Né? Isso aqui são as fotografias dessa via. Então a gente não consegue nem ver casa, não tem, né, nenhum tipo de infraestrutura, de pavimentação, não tem tecido urbano estruturado, os equipamentos de saúde e educação estão bem longe, bem distantes. Onde é que Lá na 4ª linha. Sabe a terceira linha? Vários espinheiros. Sabe a segunda linha? Vários espinheiros que vai para São Pedro. Deixa eu pegar o mapa geral. Lá em cima vai Olha, Paulino, espinheiro. e tudo Isso, isso. depois desce o morro. Pra lá nunca fui, só fui até É, É por aqui assim, né? Aqui está o sítio sede, é por aqui assim. Meu Deus. Já saindo já do município. Já saindo do município. É difícil para a segunda linha, né? No caso, que é Águas Mornas aí. Porque a segunda, a terceira, a quarta. A terceira e a quarta são nossas. A segunda linha e a primeira linha do Águas Mornas. Então a gente acha que esse tipo de situação. Entenderam? A terceira e a quarta linha são nossas. Certa A contagem. segunda e a primeira linha é de Águas Mornas. Isso a Mari não sabia, que a Mari ela se orienta no território pelas Ah, linhas. tá. Das linhas, Maria, então, É só ali, as ali, linhas, ó, as linhas. aonde está aquele, ali, ao ponto ali, é a segunda linha, possivelmente. E aí o que acontece? Olha só, tem lotes que são maiores que o módulo fiscal aqui. Isso aqui é maior que 3 hectares. casa não tem. Tem lote, boa parte não está ocupada, isso é outra questão, né? Lá é o Matagal, né? Boa parte desses lotes não estão nem em Angelina. Estão no município de Águas Mornas. Ou São Pedro de Alcântara. Não, é Águas Mornas. Águas Mornas. Aqui é o limite do município, ó. Então tem um monte desses terrenos que não está nem em Angelina. Outra coisa, muitos deles a gente chama de lote encravado. Por que lote encravado? Lote que não tem acesso por via pública. Todo lote novo, ele, obrigatoriamente, pela lei federal, tem que ter acesso por via pública. Então, assim, tem um monte de camadas que a gente Isso já acredita que... dificulta, né, na hora de vender, de vender. comprar tudo. E muita né, da porque preocupação dessas o pessoas aqui acesso. é regular. Desculpa, Tati. Não, eu digo, dificulta o acesso, né? Sim. Por isso que... Muita da preocupação aqui é das pessoas que querem ter regularização para ligar energia elétrica, tal, né? Então, aqui poderia, às vezes, ter uma outra figura do condomínio rural, por exemplo, que aí é uma lógica muito mais adequada a essa dinâmica, que não significa estabelecer perímetro urbano, não obriga a prefeitura a fazer aqueles investimentos todos em infraestrutura e tal, né? Então, a gente acredita que esse tipo de situação, né, vai talvez aparecer outras vezes daqui para frente em Angelina, e o plano diretor deveria deixar claro que esse é um, né, para o conselho falar, esse tipo de situação a gente não... As pessoas que forem comprar não comprarem. Porque esse que é o problema às vezes, né? A pessoa compra até de boa fé, mas depois vai bater lá e... Daí vai precisar desse serviço, quem vai ter que prestar vai ser a prefeitura. Prefeitura, que vai bancar
Somos todos, porque eu não sou morador aqui, né? Mas nós sim. Lá, né? Ah, não sei, a gente está pensando em comprar um lotezinho por aqui, mas isso é no Ó, futuro. ali na Bagagem também tem uma situação semelhante ali. Tem até calçamento, foi feito com uma perspectiva de condomínio rural. Eu ia perguntar, quando chegar no condomínio rural, eu ia perguntar uma Tá. deixar chegar lá. Vamos chegar lá. Esse aqui é o outro exemplo. Esse aqui é ali no Garcia. Também não estou necessariamente falando desse caso específico, ele está em processo, né? Mas assim, o que isso significa, né? Como impacto no planejamento urbano. O que acontece lá? A gente tem muito dessas situações em Angelina, um monte, né? Dessas coisas, pequenos núcleos de moradia. 5, 6, 7, 8 casas, né? Onde o sobrinho mora com o pai, uma coisa, né? Às vezes até vende com conhecido e tal. Mas isso é uma lógica de Angelina, tá? É regular, mas no sentido, né, consegue ter uma condição ali de vida, não significa desmembramento, lógico que ainda a matrícula mãe está lá estabelecida, né? Então, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui foi que esse aqui tem uma clara característica de loteamento. Então, a gente tinha uma leve, a pessoa começou a fazer vários lotezinhos e vendeu, quase todos eles ainda não estão ocupados. Né? Tem algumas, as que estão ocupadas não estão solicitando redução fundiária, as que não estão ocupadas é que estão solicitando. Então, qual que é a situação? A gente acha, eu trouxe algumas imagens aqui, ó. A gente está cheio dessas localidades, onde tem 5, 6, 7 moradias. Se a gente utilizar isso como parâmetro, tá, todo mundo que quiser abrir um loteamento, abre o loteamento, daqui depois solicita o REURB e a prefeitura aceita. Daqui a pouco a gente vai ter 60, 70 núcleos desses loteamentos pendurados numa localidade que a prefeitura vai ter que bancar e ela não vai ter condição de bancar. Então, a gente acredita que esse tipo de situação é bastante problemática. Mas essa aí está toda ela na margem da... Tá na margem, tem a questão da SC. Tem essa característica de ser um eixo de conexão entre o centro e o Garcia. Né? Então, esse é um outro tipo de situação. Né? Sobretudo, isso aqui caracteriza uma lógica de... loteamento é isso, né? De a pessoa ter uma grana maior, vender e de alguma forma lucrar com aquela comercialização, né? E a gente acredita que é uma lógica diferente do que tem aqui antes, né? Do que tinha aqui antes, do que acontece, por exemplo, no Coqueiros. É uma lógica de ocupação, né? mais demorada, mais orgânica, né? Que se consolida aos poucos, não tem a lógica necessariamente econômica, sendo que muitas vezes o que acontece aqui é que, não nesse caso, né, mas situações como essa, é que a pessoa que faz o loteamento acaba não se comprometendo em implantar a infraestrutura. Então não tem a pavimentação, não tem a abertura das vias, não tem iluminação pública. Ele né? se preocupa com isso. Não se preocupa, né? Não tem água, não tem infraestrutura. Então a gente acha que isso é uma situação que deveria ser evitada. Tu acha que não? Teus lotinhos estão ali? Então, a SC também. Mas tu quer que a SC toda possa ser feita? Claro. Imagina, 13 quilômetros de perímetro urbano. Tu vai entrar no condomínio. É pequeno demais, não tem como, ele é pequeno. Aí o último tema sobre a questão da moradia, né, tem a ver, por exemplo, com áreas... O plano diretor, agora que existe vigente, né, ele tem essas AES, a Área Especial de Interesse Social. O que é? São essas pintadinhas de amarelo, esse aqui lá é o centro, né, perímetro urbano do centro, onde o plano diretor reservou para a construção de conjunto habitacional popular. Então, se tiver um recurso do governo federal para construir moradia popular, então tem alguns terrenos que estão reservados para isso. Né, dessas três... Faz um tempo que foi falado que ia sair dessas... A gente chama casinhas. Casinhas, sim. Que ia ser em áreas que a prefeitura ia fornecer, né? Que daí... Então, assim, o que a gente acredita, o que a Angelina teve de política de construção e moradia nos últimos anos foi aquelas do PNHR, que é a Política Nacional de Habitação Rural, que é de financiar a casa na área rural, né? Onde a pessoa já é dona do terreno, mas às vezes não tem condição de bancar a construção de uma casa, financiar e tal. A gente acha que essa ainda é uma coisa majoritária no município. Quase 70% da população ainda está no campo, né? Está na área rural. Então, que não precisa necessariamente uma reserva de um terreno lá no centro. Né? Precisa de financiamento de acesso nas áreas que, rurais. na verdade, cada um precisava onde está morando, pertinho, né? Porque já tem uma estabilidade, já tem uma profissão, já tem, né? Já está estabelecido, isso, né? Porque isso aqui é um instrumento bem importante para a cidade grande, né? Onde o valor da terra é muito caro.
A pessoa não tem nem acesso à terra. Então, ter uma área de reserva para construir um conjunto habitacional... E que daí já tem o transporte público também, né? Porque se tu mora mais longe, tu tem quem te leve até lá, o que aqui já não acontece, né? Se eu tenho uma casa lá na praça e eu faço visita aqui no Rio de Dentro, como é que eu vou vir todos os dias trabalhar, né? É uma coisa que já dificulta também. Então, a nossa sugestão é sim de manter essas áreas do plano diretor anterior, não propor nenhuma nova área, porque a dinâmica nesses últimos 15 anos desse plano diretor não exigiu nenhuma área nova, não tem tido, né? Então, se daqui a 10 anos essas duas áreas forem ocupadas, a gente vai lá propor outras. Mas essas áreas, por enquanto, estão bem localizadas, são suficientes. O que a gente sugere é que nas áreas de expansão, aquelas duas ciclos que a gente marcou no Garcia e no Rainha de Chaves, lá no centro, né? Que todo novo loteamento que foi implementado reserve 5% de área para a habitação social. Então, sei lá, se for uma área de 100 lotes, né? Então 5 lotezinhos vão ser para moradia. Então, isso o que acontece? A prefeitura não precisa, porque esse aqui, por exemplo, a prefeitura demarcou isso em área privada. Então, quando ela precisar construir, ela vai ter que ter recursos para desapropriar. E hoje ela está na penúria, né? Então, assim, é uma coisa muito difícil. Agora, quando tu vincula isso à questão do loteamento, então a pessoa vai fazer o loteamento e aquilo vai ser seguido. E isso vai acontecer se a cidade crescer, se tiver mais demanda por moradia. Então, acho que é uma coisa que não onera tanto a prefeitura, né? Então, claro, talvez o loteador depois para ele não vai ser economicamente interessante isso, sei lá, vai pedir para o Câmara de Vereadores alterar, sei lá, alguma coisa assim nesse sentido, né? Mas a gente acredita que se for bem equalizado ali o custo e tal, acho que é bastante viável, assim, né? A gente pode também estabelecer, se ele der 5% de habitação de interesse social, pode diminuir o que ele é obrigado pela lei, né? Doar de área verde de lazer, parque, praça, para a área de... Porque todo loteamento ele é obrigado a ceder terreno para construção de equipamento, de saúde e educação, e também para a área verde de lazer, que a gente chama, né? De praça e tal. Aqui, quem tem isso, propriedade rural, também chama quando... Ai, como é que tem que deixar uma reserva também. Ah, reserva, legal. Também aí tem a ver com a questão das áreas de remanescente de vegetação representativa. Isso, que fica uma, sei que tem que... que é obrigado a reservar. Cada essa reserva já não entra Não entra. Isso não tem nem a ver com parcelamento do solo, isso tem a ver com a propriedade rural mesmo. Né? Então, essas são as questões da regularização fundiária. O quinto tema é do desenvolvimento rural. E aí, claro, a gente propôs aqueles centros de cidadania distribuídos no Rio Novo, Barra Clara, Garcia e tal, né? E entra um pouco nessa discussão que tipos de atividades econômicas podem acontecer na área rural complementares à produção do campo, né? Para que a população possa ter um complemento de renda que não seja necessariamente só o cultivo da terra. Né? Então, uma das coisas que está estourando em Rancho Queimado, por exemplo, que ainda não apareceu com tanta força aqui, é a questão dos condomínios rurais. Esse aqui é o mapa de São Paulo, do estado de São Paulo. Né? Todos esses municípios estão marcados aqui em pretinho e rosinha, são todos aqueles municípios que estabeleceram uma legislação específica para condomínios rurais. Porque qual que é a questão? A gente acha que o condomínio rural ele é uma figura que não é necessariamente nem boa nem ruim. Ele pode ser muito boa se ele estiver bem localizado, tiver parâmetros para ocupação, ele pode ser muito ruim se, por exemplo, ele começar a avançar sobre as áreas produtivas do município. Coloca um condomínio aqui na Barra Clara, não tem área produtiva, toda a região vai ter um processo de valorização imobiliária que faz com que cultivar terra não vale a pena, a população vai sair daqui, se vende por pouco, a pessoa que compra faz um loteamento de um condomínio, e daqui a pouco a população que está aqui já não mora. Então, aonde que é interessante acontecer e de que forma é interessante acontecer. Então, é isso que a gente tentou também dar diretriz do plano diretor. Né? Está sugerindo essas diretrizes do plano diretor. Então, são vários municípios, Biguaçu, Urubici, Canelinha, aqui qualquer, São Francisco, Barra de São Francisco, Rancho Queimado, né? Francisco Beltrão, São Joaquim, Araraquara. Então, todos esses aqui são leis complementares de regulamentação de condomínios rurais. A gente até comenta, né? Rancho Queimado não só criou a regulamentação, como ainda criou concede incentivo fiscal aos distribuidores de condomínios rurais. Então, está dando incentivo fiscal ainda para isso. A gente acha que é uma questão delicada, porque geralmente o condomínio rural tem uma característica de ser lotes com pessoas que é uma residência secundária. Tipo, a pessoa tem uma casa no centro, numa cidade onde mora, e vai para uma área de lazer, de sítio. Então, geralmente é a pessoa que tem condição financeira. Não tem porque o município tirar recursos que ele teria como cobrança de
de tributos, por exemplo, para uma população que tem condição de pagar. Né? Então, essa é uma preocupação que a gente tem. E aí, o que a gente está sugerindo como critérios? Né? Poxa, olha, beleza, vamos regulamentar, mas vamos fazer isso de uma forma bacana para o município. Né? Então, em princípio, poderiam ter condomínios em áreas de baixa aptidão agrícola, que estão perdendo a característica produtiva. Né? Então, identificar quais são aquelas áreas que têm mais aptidão, a produção e tal, a gente reservar essas áreas e falar, olha, aqui não seria interessante ter condomínio. Com certa proximidade das áreas urbanas, então esses condomínios, o pessoal comentou em outras oficinas, né? Uma pessoa que tem um lote grande de 2.000 metros quadrados, um condomínio rural desse, ele usa geralmente a estrutura do município, o comércio, a padaria, o supermercado, né? Então não adianta a gente colocar esse condomínio lá, né? Vamos colocar próximo da área central, onde vai ter acesso a esses equipamentos, mas também não pode ser muito próximo. Se for muito próximo, a gente coloca lá na linha do Chaves, aqui pode condomínio rural, daqui a pouco a cidade está crescendo para aquela área, vai ter um condomínio no meio, né, dificultando a estruturação da cidade. Assim, né? Então, não pode nem ser longe e nem perto demais. Né? Próximo de vias estruturantes, por quê? Se a gente permite um condomínio, sei lá no Rio Fortuna, né, que está quase lá para cima, o que acontece? Daqui a pouco essa população que está lá vai começar a pressionar politicamente para ter uma melhoria da estrada para acesso àquele condomínio, por exemplo. E aí, às vezes, vai tirar da prefeitura aquela prioridade que a gente tinha falado. Olha, não, a prioridade da prefeitura hoje é estruturar essas ligações das centralidades principais. Então, começa a ter uma lógica de distribuição que talvez tire o foco da prefeitura naquelas áreas que são mais necessárias de investimento. Então, o que a gente coloca? Olha, é importante que sejam próximos de vias que são estruturantes. Que se for feita a melhoria, naquela rua, naquela via, vai ser uma melhoria que todo mundo vai utilizar. Não só o condomínio fechado vai utilizar. Sem condicionantes ambientais, né? Então não vamos colocar condomínio fechado em área de risco, área de deslizamento, área de inundação. Com número limitado de unidades, poxa, também não dá para imaginar um condomínio rural de 500, 1.000 unidades, né? Até não é característica, mas limitar um pouco, né? A outra fração ideal, o que é a fração ideal? Tendo um condomínio, o condomínio ele não é divisão de lotezinhos, né? O que acontece? Ele tem uma matrícula grande, que é a matrícula do condomínio inteiro, que vai ter que ser maior que a fração, maior que o módulo fiscal, né? 2 hectares. Né, a área do condomínio, e cada proprietário vai ter como se fosse uma fração ideal, um pedaço daquele que vai poder comercializar, mas não um lote, necessariamente. Né? Então, o que ele tem, a gente sugere que sejam essa fração ideal acima, pelo menos, de 1.000 metros quadrados, né? Para ter uma característica não de loteamento, né? De pequenas parcelas, né? Não ter uma densidade muito alta, que dê contrapartidas para o município. Então, por exemplo, a gente pode estabelecer que todo condomínio rural tem que disponibilizar uma área de 5% da área total do condomínio para o município ter como área pública. A gente pode sugerir que isso aconteça no lançamento do condomínio, mas numa outra área. Então, por exemplo, esse condomínio pode comprar uma área no Rio Novo para a construção de uma escola, por exemplo. É uma forma de dar uma contrapartida por aquilo que ele está colocando como estudo. Então, essas são todas as questões que está sugerindo para a regulamentação dos condomínios rurais. E uma outra questão que a gente fez de estudo é tentar identificar quais seriam aquelas localidades que pela condição topográfica, pelas vias de acesso mais relevantes, né, pela proximidade do centro, pela conectividade com os outros municípios, seriam mais adequados para isso acontecer. A gente acredita que não seria interessante colocar, até porque não vai ter demanda, provavelmente, de condomínio rural aqui por Rio. Porque o condomínio vai querer pegar uma estrada de chão de 1h30 a partir do centro para a pessoa chegar, né? Então a gente também tem que identificar essas áreas com maior potencial. Então quem está sugerindo é sobretudo nessas áreas. Aqui está o centro, né? Aqui está o perímetro urbano do centro. Nessas áreas que pega aquela quarta linha, que é aquela área que a gente viu, daquele pedido de regularização, que é uma área plana, a gente via amarelinho, né? Com pouca restrição ambiental, bem próximo do centro. E essas áreas aqui, sobretudo no Betânia, né? Que tem aquela via estruturante do Betânia e tal. E é o que a gente está sugerindo, a gente chama de buffer, é um raio, né? Uma distância de 1 quilômetro, né? Da via principal para onde se possa construir esses condomínios rurais. E aí uma outra questão, só já te passo a palavra, Adnei, é que na oficina do Alto Garcia também foi sugerido a gente dar uma analisada na possibilidade do Alto Garcia, Rancho de Tábuas, e de Mato Grosso, que é uma área que, né, ela é bem próxima do centro, também tem uma característica parecida com Betânia, tem muito acesso, né, por Taquaras, tem muitos acessos para os outros municípios também, e é uma área que parece não ter tanta restrição ambiental, então parece ser uma área adequada também. A gente vai fazer esse estudo complementar para isso, né? Pergunta. Olha só, aí, por exemplo, no condomínio rural, então vai ter uma parte, algum lugar
aonde se oriente que se construi em algum lugar. Por exemplo, eu tenho um terreno, ali não apareceu barragem. Barragem, a gente sabe que o pedido chama, grita o condomínio rural na barragem. Não se orienta ali, não apareceu, tudo bem. Quem é que vai dar esse ok? Vai dizer que ali pode, que não pode? Eu tenho um terreno no Garcia, quero fazer um condomínio rural, não posso? Quem vai dizer? E se sair essa via asfaltada, né, cortando o Garcia, vai aparecer do Rio Engano, por exemplo, no condomínio rural, porque ele é próximo de uma rodovia asfaltada e tal. Mas o Rio Engano é aquela característica não vale nem gravado. Eu estou dando só, porque assim, a pergunta é assim, porque lá no dia foi sugerido só alguns lugares. Os outros lugares, então, mas se sair a BR, a lista BR, né? Se sair, eu quiser fazer no lado da via asfaltada, do Garcia aos 112 km asfaltada é 20 minutos, né? Não é longe e tal. O Garcia também é um centro urbano, de certa forma. E se eu quiser fazer um lá, não posso? Aonde é que vai ter escrito isso? Não, né? vai estar escrito plano diretor. Segundo, vai ter um mapa delimitando quais são aquelas áreas passíveis de aprovação de condomínio, né? E o que a gente utilizou como critério, até, né, assim, reforçando o que a gente falou antes, são as áreas próximas de centralidades estruturadas, porque o Garcia não é uma centralidade estruturada. Né? Então, sobretudo do centro principal e que tenha restrição ambiental não tão representativa. Por exemplo, o Garcia e o Rio Engano, eles estão encravados num vale com área de risco para tudo que é canto. Mas, não, assim, a minha pergunta é essa, daí, no caso. É quem vai dizer que não para eles? Assim, a prefeitura, né? Eles vão fazer uma consulta de viabilidade. Eles vão pegar o mapa, né? Davi, a gente sabe da lei, porque a lei depende do ponto, né? O ano que ela está, né? Pois é. Então, o ano que ela está, com quem está com a lei, né? Tem um processo que tenha entrado com pedido que é de um loteamento urbano em área rural, é possível na lei atual. Não, sim. Mas ali, como vai, no nosso plano diretor, me corrija, hoje nós não temos leis do condomínio rural. Não tem. Né? Então, agora vamos passar a ter. Isso. Tá? Aí, assim, aí é dentro dessa nosso plano diretor, onde a aba que fala de condomínio rural, ela sugere que seja nas... Sugere não, ela delimita. Delimita? Que seja nas localidades A, B, C e D. Ali que tá? Aí eu moro na localidade F, que não está sujeito a Não pode. Não pode. É isso. Exatamente isso. E deu. E é isso? Pode, exatamente isso. Não, desculpa, não rindo por isso. Ali pode depender de algumas características. Uma delas seria assim, a baixa produtividade, solo não muito favorável à produção. E é legal, porque a gente tem critérios. A gente sabe que a questão é que depende de quem está lá no poder, como é que vai ter, né? A pessoa que tem esse terreno do poder aquisitivo. Vem um conselho. A força do conselho para justamente fazer com que aquilo que foi estabelecido sempre seja uma rotina de debate, de decisão. Não, assim, até a minha fala aqui é que seja muito bem amarrado. Isso. É isso que eu quero dizer, assim, sabe por quê? No sentido que quem vai estar depois nas administrações, o fiscal de tributo que é efetivo, né, e os outros que estejam lá, para que barre ou não essas outras que vão aparecer. Porque eu sei que tem uma pessoa que comentou que disse, não, meu Deus, esse terreno todo que eu tenho lá, como que vocês podem fazer ali, por que eu não posso fazer lá? Daí eu comentei, não, até porque todos, né, o que o plano diretor diz, pela distância, pelo local, tudo mais. Não, mas isso tem que ver, então eu estou falando aqui uma questão... É isso mesmo, assim, Adnei, porque se a gente não faz isso, a gente abandona todo o diretor, né? Abandona a ideia de planejamento. Que a gente está colocando aqui são 9 critérios diferentes para a localização de condomínios rurais. Em cima disso que a gente está tentando delimitar aquelas áreas mais adequadas para isso. Se a gente for levar em consideração e o plano diretor for construído a partir da demanda de cada um, a gente não tem plano diretor. E outra questão, a pessoa tem o terreno dela, começa no perímetro urbano e se estende. Sim. Ele vai para o rural, né? Sim. E daí ele vai para a rural, né? Mas é isso, se for uma área O que demarcada... ele vai fazer? Ele vai lotear onde é urbano, ir para frente. É isso mesmo. E tem uma situação ali, tem alguém que quer vender, alguma coisa assim, mas... Até o ideal seria trabalhar essa questão se o cara tem uma pessoa tem uma gleba que pega uma parte urbana e uma parte rural, às vezes desmembrar em 2 matrículas, lotear a parte que é urbana, e a rural teria que ver se é uma área propensa, o diretor demarca como condomínio, beleza, não. É uma área que ele vai poder desmembrar até o limite
do módulo fiscal. É isso? Então, porque a preocupação é sempre aquilo que vai ter um impacto maior ou menor para a coletividade. Assim, né? Então, a gente tentar compatibilizar interesses individuais com interesses coletivos. Então, a gente está estabelecendo critérios para essa localização de condomínios rurais, que atendem interesses nesses dois sentidos. Claro, vai ter um cara lá no Rio Engano, de repente, que vai querer fazer um loteamento. Mas, de repente, o Rio Engano vai de encontro, vai contra a 7 ou 8 critérios dele. Se é uma área de risco, é área distante de área urbana, é área, né, às vezes, sem características. Mas aí, se o conselho quiser aprovar e a administração liberar, pode? É assim que funciona para o diretor, né? Por isso que a importância da gestão democrática. Não, desculpa, eu tô... Mas é muito bom isso, porque daí sai Porque todo mundo esclarecimento. hoje o conselho é uma gestão A, né, amanhã é o B, né? A gestão hoje que está na administração é o I, amanhã é outro, né? E nem todo mundo pensa às vezes assim, né? Às vezes o poder aquisitivo fala mais alto e tudo mais, né? Vai no conselho, o conselho aprova, a E essa é a gestão incógnita, pode, essa e é está saindo condomínios em outros lugares que não seja... Mas isso é a política. Essa é a a política mesmo, Sim. estou falando da parte política mesmo. E o plano diretor é sujeito a isso, porque ele é modificado pela Câmara de Vereadores e é o conselho que sim. faz. Agora, se tiver na lei, ele não vai poder fugir. Ele vai estabelecer as É isso que eu digo, modalidades. é isso que eu estou falando, E aí, bem se amarrado. ele fugir disso aí, Que se ele muitas fugir vezes disso aí, o pode ir para o Ministério Ministério Público Público, pode ir para outro. existiam delimitações e elas não Mas foram enfim, aceitas. tudo é uma questão, tipo, né? Nós não temos lei de condomínios rurais e temos dois, né? Então, fora Mas tem. Mas é isso, é aquela coisa, as pessoas fazem fora da lei. Quem está tentando é verificar, assim, criar condição para fazer dentro da lei e com critérios que está... E são dor de cabeça para quem está na administração. Porque não adianta a gente fechar o Quem tá vazio. ali é... Ah, não, com certeza. Vai dor ter de cabeça pressão. tremenda, porque a pressão e tudo mais, então, deixar muito bem amarrado na lei, né? Que depois possa recorrer ao Ministério Público e que ajude também, né? Para não ficar, às vezes, só na boca de 2 ou 3 que tem poder e canetear ali, né? No peitado, né? Do peitada, não sei como E é do peitada, né? E é um pouco por isso, Adnei, que a gente... Peitando, A gente fica errado, tudo errado, cara disso, peitou, e ó. A gente... que foi a fala da oficina do centro. Então, né? A isso pessoa eu tem tô que falando, peitar, né? tem que assinar. Então, existe essa política ainda. Hoje não, hoje a prefeita, hoje, a administração que está, não, porque está aqui, né? Tem a visão diferente, tem essa consulta, o conselho está atuante, que não teve, né? Que está agora, mas ninguém sabe que vai continuar, porque daqui a pouco, ano que vem, o Dali vai deixar, quem assumir, não sei o que vai ser, né? Então tem tudo isso, e daí as administrações que vão vir. Por isso que a gente Tem esse lamenta, pensamento, essa questão, né? por isso que a gente lamenta um pouco, a gente gostaria de ter todas as oficinas bem cheias, assim. E o conselho participante, os vereadores juntos, assim, porque talvez a principal herança do plano diretor não seja necessariamente o documento, seja tu ter, né, uma disseminação de uma cultura de planejamento. Mas um assim. documento também. Não, A eu falo que o canetinha de documento água no é importante, né? Mas, por exemplo, se Porque o conselho ela- não estiver atuante, se a Câmara de Vereadores não tiver nem plano diretor e a população de alguma forma também não defender, não vai ser difícil alterar isso. Na próxima Assembleia, quando tiver aqui de novo, a Tati já vai ser uma candidata para o conselho. Onde é que está escrito? Para entender se Samuel o que quis dizer. Não, eu Só- entendi só te colocando assim, uma questão. O que tu falou é a realidade de obrigado. todos os municípios. Porque assim, a gente sabe que tem, Todo, boa tem parte. gente aí só esperando, tipo condomínio rural. Tem muita gente que então não tem, mas vai ter lei agora, também quer fazer um condomínio. Ah, não sei aonde, eu vou fazer um condomínio, porque se pode, tem mais Mas que pode. uma das pressões que vai acontecer é ali aquele da barragem, ali, que já tem todo. Mas esse ali estava nos critérios ali, próximo ao centro, esse ali esse ali já está amplo, já está dentro dos critérios ali. A gente tem muita área de restrição ambiental, né, ao redor da barragem. Mas a gente está fazendo um estudo um pouco mais Mas detalhado. eles têm todo aquele território todo ali, muita coisa para eles. Mas eu sei que tem conselheiros aí que vão Deixar. forçar um pouquinho ali. O cara já fez, já investiu bastante, como é que nós vamos liberar para ele? Mas esse da barragem, Dauri, esse eu acho que está tranquilo, porque ele entra naqueles itens ali já. Próximo do Ali, aquele da centro. barragem é aquele que caracteriza como loteamento Regular. irregular. Não, mas ali é condomínio rural, do outro lado da barragem. Mas são lotezinhos. Não, são lotes urbanos, de dimensões urbanas.
É isso que eu ia falar. O problema é as dimensões. Quando chegar lá nas dimensões, não vai passar. Beleza? Mas está amarrado que quando o rural tem que ter um lote X, pelo menos. Essa que eu quero que, quando, daqui a 2, 3 anos, quando tiver o Walter sozinho lá, no fiscal tributo lá, e pedir ajuda para alguém tem que ele possa abrir o plano diretor. Não, isso vai ter. Ele vai ter que, ó. Ele vai ter É que isso que eu quero dizer, porque vocês não sabem como é que é Porque no técnico, eu só tenho um Walter que faz isso ali na administração. Mas pro técnico e os secretários da que estão agora, eu já estive lá, estive outro agora, ano que vem já é o outro, e daí. Samuel, como é. Desculpa dizer. As características urbanas. E daí tem que enfrentar Está um nas dono da proximidades da área SBT, por urbana, exemplo. porque ele vai até ali O no Grace, famoso dos Estados Unidos, seguindo em frente. o cara vem de helicóptero para cá, chega e peita lá e até esse pronto, daí loteamento. quem és tu? Não tem que Né? encontrar uma alternativa. Mas hoje, a parte É, é muita coisa, né? Entenderam o que eu quis dizer? Tá, mas vamos lá, mas assim, a questão Isso tem que olha, escrever tudo, fala, Val. É que no caso, os lotes, o condomínio tem característica urbana. Ele está no perímetro. Rural. E não vai ter perímetro urbano para ali. Mas nas proximidades, André. Eu sei. Mas ela não pode modificar? Pode modificar o projeto? Ela não pode ampliar o projeto? Né? Tem tanta terra. É porque não Agora, dá regular, né? O problema é se ele já vendeu, né? Você já vendeu a história. Mas aí é crime contra a administração pública. É. E aí uma questão... Aí é onde ele não aparece oficialmente na prefeitura para apresentar os projetos que já fez. Aí é que dá o problema, depois querem reclamar. E aí é isso que a gente tem que evitar, porque se pelo menos tu tiver legislação clara, tu vai poder incentivar que as pessoas façam dentro da lei. É isso, né? Se não tem regulamentação, a pessoa faz de qualquer jeito. A gente quer que o plano diretor, além de todas essas discussões, até por isso que eu acredito e acompanho, né? Que hoje é um dia que não queria vir. Mas assim, além de acreditar e acompanhar, a gente quer também que esteja subsídio, que seja uma coisa que a gente possa também, físico, né? E que for para usar, né? Mas Porque é isso. nós que estamos no dia a dia ali, eu falo nós, estou falando pelo Walter, desculpa, mas a gente sabe como é que é enfrentar advogado e não sei quem. Então a gente tem que estar... Mas são duas coisas. Uma coisa é ter o suporte para o Walter falar se pode ou não se pode. Isso o plano diretor vai dar. Mas, ó, aqui estão os critérios, aqui estão as localizações. Uma das questões. Isso para o Walter vai ficar tranquilo. A outra questão que tu fala é, por exemplo, as modificações do plano diretor. E aí é uma coisa que é a dinâmica própria do município. A gente gostaria que tivesse um conselho que fosse permanente, atuante, participante e que conseguisse ter critérios para discussão. A gente gostaria que a Câmara de Vereadores... Agora é uma coisa que está situada fora do plano diretor. Né? O que a gente aposta na participação é, sobretudo, para criar constrangimento, para que essas coisas não aconteçam de qualquer jeito. Agora, é a realidade de todo município. Tu pega o plano diretor de Florianópolis 97, eu fiz uma pesquisa lá, sofreu 200 e... Não esse que foi aprovado agora, 97, né? Sofreu 200 e poucas emendas de zoneamento, de alteração. Quase todas elas liberando potencial construtivo, né? Com edificação em tudo que é canto. Por quê? Porque quando os vereadores entram, um pedido pela Câmara de Vereadores, eu aprovo e pronto. Aí é a dinâmica própria política. Só que era muito importante se os vereadores fossem mais participativos, assim, né? Só que assim, não sei como é para lá, mas aqui no interior é bem... Aqui tem, né? Que tem o Bruno. O Bruno Compadinho. Pois é, daqui, né? Só que assim, Não estão aqui, né? Mas porque falta orientação, né? Lá no centro estavam conversando, eu disse, não ia estar conversando, disse, estão votando os caras errados. Não é que a gente participa toda hora. As pessoas instruídas se candidatam, escolhem, 30, 20, colocar, 40 votos, pessoas com nível superior, tudo mais, analfabetos são eleitos, então o povo está escolhendo. E a questão assim do rio, eu falei da barragem, ali, tem a barragem ali, a mesma dimensões vale para... De área de proteção. 1, 2, para 8. Da barragem, tu lembra, Márcio, qual que é a questão de área de proteção vinculada à barragem? Quando faz uma barragem, ela tem que apresentar um projeto falando para o Estado ou para a União aonde que é a área que ela vai preservar. A gente não teve acesso a esse documento. Né? Isso. Essa é uma das dificuldades, por exemplo, todas as PCHs e tal, né? Ali é uma das poucas... Tem PCH que não tem área de inundação, como tem ali, né? Não teve área de inundação. Então, em princípio, deveria ter esses planos todos disponíveis, a gente não teve acesso. No caso ali onde é que o rio que passa, né? A gente hoje é 30 metros, né? Tem que deixar no rio, né? Mas ele sabe que tem lugar. É isso, a gente vai até falar no próximo tema ali, que é dessa questão da eu lembro assim, na lagoa da barragem, vamos supor, a lagoa ali, ela dá a mesma dimensão, assim, caso, uns 30 metros. É isso, A
Para barragem, Não, dependendo do a tamanho. lagoa ali, aquela lagoa da barragem, ela vale mesmo 30 metros. Não, é diferente para barragens. Aí, dependendo do tamanho dela, ela até deixa de ter a área de proteção dela, porque ela já é um curso de um corpo d'água que não é natural. Então, aquela preservação não precisa ser feita ali, mas ele tem que indicar onde o outro lugar que vai ter que estar preservado, que pode ser ou não na margem, né? E daí não é igual o rio é. Você não pode falar, o rio está aqui, mas a proteção dele está lá. A proteção tem que estar junto com ele, né? No caso do rio. Tem a lógica da largura, né? Assim, então, se é um rio com determinada característica é 30, se ele é mais largo é 50, né? Assim vai. Então, esse é código florestal, né? Esse aqui é um mapa que a gente fez, por exemplo, também da classificação de solos e aptidão agrícola. Então, a gente tem cada corzinho, esse aqui é o mapa de Angelina, né? Cada corzinho desse aqui significa uma característica de solo. Alguns são mais propensos à produção, outros menos propensos à produção. Sobretudo, o que a gente tem aqui para o Rio Novo, que é o CA33 e 36, são aquelas áreas mais adequadas para cultivo. Então, sobretudo aquelas que a gente deveria proteger, no sentido de não receber esses condomínios e tal, porque é a área que a gente tem, né? Essas todas aqui, a gente tem muito essa coisa do vale encravado, com suscetibilidade, que até é possível, né, a produção, com um cuidado muito grande, né, da dimensão, do manejo que é feito, né, isso tudo. Então, não é nada de produção extensiva, né, que a gente consegue fazer nessas áreas. Então, isso é uma outra leitura que a gente está demarcando no plano diretor. E aí outras coisas, né? Por exemplo, tem usos que são permitidos e incentivados na área rural, que a legislação já permite, por exemplo, pousadas rurais, chácara, sítio, desde que respeitado o módulo fiscal, né? É interessante, o plano diretor não tem por que ficar criando constrangimento para esse processo, a não ser que seja, sei lá, uma super pousada, uma super estrutura, né? Aí que vai ter um impacto na questão, né, ambiental e tal. Então tudo isso eu só acho que são fórmulas, né? E a Angelina tem um potencial paisagístico impressionante, né? O local, a gente vem por aqui, vai passando, assim, é uma área muito bacana. Então não tem por que não, né, o plano diretor não assimilar isso, não criar condição para ela, separando uma coisa, ó, de repente, tais características de, né, de pousada, tal, não, porque são de maior impacto, mas todas essas aqui, né, tranquilo e tal. Então a ideia também é, de alguma forma... Você falou sobre assim, a distância da área urbana para o condomínio rural. Então aqui no Rio Novo, uma distância muito longe para a área urbana, mas como fica próximo de Leoberto da Federal, as pessoas também podem fazer uso de uma área, não pensando em usar a de Angelina para cá, mas de lá para cá. de Leoberto para cá. Talvez a lógica desse, né, de tipo a condomínio, né? Da minha casa até Gilberto, acho que nem dá 8 quilômetros, dá menos. Quanto tempo assim de... Ah, de é carro? bem rapidinho, nem dá uns 10 minutos. É mesmo? Aham. Vai um pulinho. Sobe e desce. E aí o último tema, né, que é o meio ambiente e áreas verdes. É isso que o senhor comentou, né, sobre a questão de áreas de proteção. A gente tem essa lei recente, 2021, lei federal, que estabelece que o município tem condição de flexibilizar a largura de ATP mediante, eu falo isso com bastante cuidado, mediante algumas condições. Uma delas é, segundo o artigo 3º da lei, demarcar quais são as áreas urbanas consolidadas. Então, só é possível regularizar a situação de ocupação ou flexibilizar para poder regularizar a edificação do lote em áreas urbanas consolidadas. Fora disso, a gente não pode fazer. E a própria lei estabelece o que são áreas urbanas consolidadas. Então, a primeira delas é estar incluído em perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor. A gente, tem lá um lote no Rio Engano, no Rio Fortuna, que está, né, minha casa está próxima do rio. Não é perímetro urbano, não tem condição de regularizar. Isso não é a gente que está inventando. Né? Isso é a lei federal. A segunda, tem que dispor de sistema viário implantado. Não pode ser em qualquer lugar. A terceira, tem que estar organizado em quadras e lotes predominantemente edificados. Então, o cara tem até numa área urbana, tem um lotezinho lá, próximo do rio, mas todo o resto não é área ocupada, não tem por que aqui a gente flexibilizar a APP de toda aquela borda por causa de uma casinha que está lá, né? Então, essa é uma outra situação. Quarto, apresentar o uso predominantemente urbano. Então, tem que ter moradia, né? Não precisa ter necessariamente tudo, mas é moradia, comércio, né? Áreas institucionais, públicas, mistas, né? Então, é uma área que tem que ter características urbanas. E o quinto aspecto é que tem que ter pelo menos duas dessas infraestruturas aqui. Né? Drenagem, ou esgotamento, ou abastecimento de água potável, ou a distribuição de energia elétrica, ou a questão da limpeza urbana, coleta de lixo, outras coisas.
Então tem que ter pelo menos 2 desses serviços. O que a gente está fazendo no plano diretor? Essa é uma condição, tá em área urbana consolidada. A segunda condição é que, mesmo nessas áreas urbanas consolidadas, é obrigatório fazer um estudo socioambiental. O que é estudo socioambiental? É uma análise sobre as condições daquela área. Se é área suscetível a deslizamento, se é uma área dinâmica do curso d'água, a água sobe, pleito secundário não sobe, inunda ou não inunda, Então, esse tipo de estudo é muito importante para a prefeitura poder falar. Então, nessa área que é uma área urbana consolidada, e o diagnóstico socioambiental delimita que é uma área que não tem risco. Beleza, então aqui poderia regularizar, mas o próprio diagnóstico socioambiental pode até aumentar. Falar aqui, aqui o Código Florestal fala que é 30 metros, mas a gente precisa identificar que na cheia de 85, 78 a cota foi muito maior. E olha, e a dinâmica hídrica, então aqui a gente sugere até ampliação de mata ciliar. Então, é um risco muito grande, porque traz para o município a responsabilidade de legislação sobre isso. Então, se hoje a prefeitura fala, rancho queimado, assinou lá um decreto dizendo que é 5 metros em área urbana. O que acontece? Daqui a 2 anos o rio enche e carrega as casas, quem vai ter que responder civilmente, e às vezes até criminalmente, é o prefeito de plantão, o técnico que assinou o diagnóstico socioambiental, o Walter que aprovou aquilo que a legislação permitia, Então, isso é uma situação bastante delicada que a gente tem que ter que tomar cuidado. Não corre o risco também, se você fazer no limite certo. Vamos supor 30, se faz a casa no 30. Quer dizer, nunca aconteceu enchente. Mas com o passar do tempo, a água começa a comer o rio, no caso, abrir mais. Aí, o que acontece se, vamos supor, daqui uns 5 anos, vem alguém da prefeitura, não sei, não está no limite. No caso, o proprietário, ele é penalizado por isso? Nesse caso, ele construiu a casa na época e quando ele podia. Então, ele está certo. Os rios se movem, de fato, E acontece isso. Aí, nisso, ele pode explicar, olha, quando eu construí, ele está dentro da lei e eu construí dentro da permissão que a prefeitura me deu. O rio alterou, realmente agora eu estou dentro da PP, mas você pode apresentar para a prefeitura, já que tu construiu ali, é que aquela casa se mantém, que não poderia fazer. É uma ampliação nova. Uma ampliação, fazer um puxadinho, ou fazer uma segunda casa, e essa estaria dentro dessa nova PP. É uma área consolidada. Não precisa ser consolidada, porque ela já foi permitida lá atrás. É como se fosse um direito adquirido, no caso. Isso, Imagina daqui a 10 anos, quando o diretor vai fazer novamente a análise do território, vai ver que o rio se movimentou e a APP aumentou. O que vai acontecer? Essa APP vai estar demarcada ali, e a pessoa que quiser construir vai ter que considerar essa nova APP. Mas aquela que já está construída, na verdade, está de acordo com aquela legislação anterior que já... Então, o que a gente delimitou? Por exemplo, aqui é o perímetro urbano do centro. Esse amarelinho aqui é o perímetro urbano do centro. Então, o que a gente fez, de acordo com aqueles critérios, foi fazer uma mancha ainda não tão precisa sobre aquelas áreas que lá do centro teriam características de áreas urbanas consolidadas. Olha só. Olhar aqui para o mapa, toda essa área amarela é área de perímetro urbano. Então, se a pessoa tiver aqui um rio e um lotezinho lá, ela não tem características de área urbana consolidada, mesmo tanto que é de perímetro urbano. As áreas que teriam possibilidade de regularização seria essa, e teria que ser feito um estudo socioambiental. Aí a prefeitura já está dentro disso, ela só está verificando a condição financeira que ela tem, de fazer a contratação desse estudo para já as pessoas terem clareza. Olha, eu moro em tal área consolidada e o estudo socioambiental mostra que eu posso regularizar. Aí o último aspecto ligado às áreas verdes tem a ver com as áreas de uso, assim, área de lazer. A gente acredita que o plano diretor de 2007, esse aqui é o mapa do plano diretor de 2007, começou, 2008 foi aprovado, Em 2008, ele demarca no território todas essas áreazinhas verdes aqui em cima, são áreas que são áreas de APP de morro, de morraria, que tem sobretudo o papel de preservação das nascentes, As nascentes dos rios, boa parte da água que abastece, uma parte importante da água, vem aqui dos mananciais que tem nessas áreas aqui de Rancho Queimado, Angelina, E aí é legal, importante ter essas áreas de preservação dessas nascentes. São áreas também não são muito fáceis de ocupar, então, mas a questão essa tem muito mais uma função ambiental, de proteção desses mananciais de água e das nascentes. Só que a gente acredita que seria interessante a gente ter uma outra categoria de áreas verdes, que são aquelas áreas verdes
dentro das áreas urbanas com característica de áreas de lazer, de uso e apropriação, de valorização do rio que está ali na área urbana, né? Então, esse verdinho que a gente colocou aqui em cada área é porque a gente tentou verificar dentro de cada perímetro urbano quais seriam aquelas áreas que, poxa, né, se o plano diretor demarcar, aos poucos elas podem se consolidando como uma área de lazer, como uma área de uso da população, cumpre a função ambiental de proteger o rio e cumpre a função urbana de oferecer áreas de lazer, né, de prática esportiva para a população. Então, é isso que a gente vai mostrar agora na sequência. Por exemplo, lá no centro, né, a gente está propondo aquela área de expansão para a linha do Chaves, né? Aqui é o perímetro urbano atual. A gente tem aquele curso d'água que passa ali por trás e quando a gente chega na linha do Chaves ele passa a ter uma área, ele passa a ser bem próximo da via aqui, né? E uma coisa que a gente sugere até é que esse tipo de situação pode ser bastante benéfica, né? Se os novos loteamentos que se implantarem aqui, eles tiverem, porque todo loteamento novo é obrigado a ceder uma área de AVL, de lazer, né? De uso, eles poderiam muito bem ceder essa área de APP e criar uma estrutura ali, né? E não precisa nada demais, às vezes um caminho, um gramado, vegetação, né? Já que o espaço de lazer adequado ali, e aos poucos esse rio que às vezes é visto pela população como problema, é um rio que enche, que incomoda, ele pode se tornar uma área agradável de uso, de apropriação, né? Então a gente acha que seria interessante para o diretor já demarcar. Não é um rio que está lá no fundo, é um rio que pode estar no meio, né? Então isso a gente acha que é uma coisa muito interessante. Para o Garcia, a mesma situação, né? A gente tem ali aquela ponta onde está a igreja, o ginásio, a escola, o cemitério, né? E a gente está propondo aquela área de expansão aqui para essa parte de trás aqui, né? Então, qual que é a ideia? A gente não vai conseguir fazer um parque linear ao longo de todo o Rio Garcia, porque lá quase ninguém mora, né? Agora, se aqui a gente tiver também essa área do rio preservada, né, como um parque, algum tipo de área de lazer, ele pode servir para, né, como uma área de integração entre o que já tem de cidade e aquela cidade, né, aquela parte do loteamento que vai ter lá. Então, né, o que geralmente é a lógica do loteador? O loteador vai fazer ali, vai criar a via, uma rua nova, vai lotear, e ele é obrigado a ceder o terreno para a prefeitura. Se a prefeitura não falar onde ela quer, ele vai pegar o terreno lá no final da rua, próximo de que tem menor valor, e dá para a prefeitura. Aqui que a prefeitura pode ter clareza e falar, olha, quando vocês forem fazer o loteamento, a gente gostaria que aqui esse trecho que fosse doado para a gente, né, e pode exigir até que ele faça algum tipo de infraestrutura básica, colocar ali, né, um banco, uma lixeira, uma iluminação, para que aquele rio possa ser usado como área de lazer, né? Então isso ali para o Garcia. Para Barra Clara, a mesma situação, isso aqui, né? Então, Angelino tem essa característica muito bacana de que toda a área de ocupação, de um lado é o problema porque é APP e tal, mas por outro lado ela pode ser o potencial de uma área de lazer, né? Então aqui é a mesma coisa, Barra Clara, tá a igreja, o posto de saúde, a escola pegou fogo agora, né? A grande discussão de Barra Clara, o Dauri estava, também estava, né, Wagner? O Adnei também foi, como pegou fogo a escola aqui, a prefeitura está conseguindo, tentando recurso e tal, e o que tinha conseguido viabilizar era um terreno rioveado, né? Não, Rio Pequeno. Não, Rio Independente. Essa ruazinha que passa aqui, ó, Samuel. Essa aqui para dentro ali. Isso, é 1 quilômetro para baixo. Lá na casa do queijo, tá? 1 quilômetro para baixo. E qual foi a grande discussão? Qual foi a grande discussão? Qual foi a grande discussão nessa oficina? Fala, olha, pessoal, se a gente pega a prefeitura tem pouco recurso, ela não vai poder construir uma nova escola para Barra Clara. A escola que for construída agora, ela vai ficar 30, 40, 50 anos aqui. Se a gente deixar que isso saia daqui e vá para uma área tão distante, a gente vai fazer que as nossas crianças precisam caminhar lá, os pais precisam levar até lá. A dinâmica, né, de criança saindo e entrando da escola, que às vezes gera vida, gera possibilidade de comércio, né, tá próximo do posto de saúde se precisar, né? Então, sabe, cria uma dinâmica que pode ser muito negativa, assim, para comunidade. Na verdade, ali na escola da Barra Clara também, a festa junina e coisa assim, tudo ocupado, a igreja, tudo perto, o ginásio, né? O ginásio, são coisas que dificultam mesmo, né? E uma coisa bem interessante foi que... Ou não também, porque lá no centro a nossa escola fica também, quanto tempo? 1,5 quilômetro, não? Mas lá tem mais gente, tem mais densidade, né? É que daí também poderia crescer em redor de onde seria a nova escola, poderia ser. Mas não vai crescer tanto para criar 2 núcleos, né? Então essa é uma questão importante, né? E foi tão interessante que a discussão
que ali tem os proprietários, né, boa parte dos donos donos, das terras né? que estão ali, que é a família Guedes, né? É em redor da escola ali. E eles vieram no final e falaram, olha, pessoal, a gente está convencido de que é importante a gente manter a escola na comunidade, vamos conversar com a prefeitura, ver a possibilidade, porque eles sabem que para ele é interessante manter a escola ali por conta da dinâmica da comunidade, por conta da propriedade que ele tem, e é legítimo que ele queira isso. Mas, por outro lado, para a prefeitura é muito estratégico ter esse tipo de conversa com o proprietário, no sentido de trazer a escola e manter ela viva, né? Vai ser bom para o proprietário, vai ser bom para a comunidade, vai ser bom para a prefeitura, no sentido de investimento. Até porque tinha também uma conversa que a escola ia trazer para o novo, né? É, não sei. Mas a lógica. As séries iniciais, né? Mas era uma logística boa. de transporte. Mas até passou no conselho, né? Lembra? Teve no conselho, né? Sim, Eles estiveram no conselho e tudo mais, né? Claro que não sim, mas teve essa. Foi feita uma avaliação da logística para ver se o transporte conseguia. E dependendo da dinâmica do Rio Novo e da Barra Clara, talvez até tenha condição e demanda para isso. A gente está vendo que o Rio Novo está crescendo, né? Não, Talvez... sim, mas só que ele tem localidades que para a Barra, até chegar na Barra Clara já são distantes. Não, E a Barra Clara aqui são mais. E vocês viram a quantidade de localidades que Barra Clara atende? Isso, lá é um centro maior que o aqui. centro, então... É, assim, sai tal hora, o Rian sai de casa para pegar o transporte. Você teria, essa aula lá no Quebra-Dente, eu teria que sair bem antes, né? Ia dar, que já não ia bater com o horário aqui do Rio Novo, porque é o mesmo transporte, né? Então são coisas que não ia dar certo mesmo. Porque pelo menos valeu que o pessoal, então, lá, os grandes prefeitores das terras, né? Então se propuseram a conversar, não sei se deu certo, Mas mas... eles entenderam que a despesa, ó, se de construir lá, a cidade vai crescer para lá. É que aí o comércio é deles, mesmo, né? É que o comércio é deles, não perdeu o comércio. E aí É que depois, tudo é aí deles, depois, né? aí depois a gente Ali a reclama, praça é toda Tudo deles, deles, né? até eu posso saber que é Tudo meu. aí depois a gente reclama que não tem comércio, mas é isso, a gente joga uma parte da população para cá, uma para outra para parte Ali é para lá. Só que às vezes era até bom para acordar, porque Barra Clara tá assim, com Porque essas eles não casinhas deixam- ali, eles não deixam crescer esses. Os donos. É o Adnei que tá falando, não falei nada, não escreve nada. Não, mas tá gravado. Tá gravado. Eu não Mas falei nada. Mas Outra é questão, Quem falou verdade. foi o Samuel. É. Eu tô falando, É. só apresentando tecnicamente. Todos sabem que sou eu. E aí um outro tema que apareceu muito nas oficinas foi a barragem do Garcia, assim, né? Todo mundo, boa parte das oficinas, sobretudo o pessoal que mora no centro do Garcia, né? Identificou ali como uma área com potencial muito importante, assim, Sim. como uma área de lazer. Tá tudo dado ali, né? Uma paisagem É daquela... ponto turístico, é tudo, Lotes. né? Mas aqueles lotes ali, então, são todos lotinhos menores, então eu achava que era tudo condomínio rural, esses. Ali, aí, essa região toda, até cá no final, tudo isso ali, tudo num dono só. Não, aquele projeto que tá... É tudo menor, então, lotes de Graces lá, eu achei que era. Chegando no condomínio rural. 60 metros quadrados? acho que é um pouco maior que isso, mas não chega... Então tá, desculpa, eu tô por fora, eu achava. E aí qual que é a sugestão? A Que já sugestão... tinha sido esperto o suficiente para fazer. Aqui a gente demarcou... Já imaginar isso, né? Não. Aqui a gente só demarcou de uma forma assim, introdutória, né? Que são todas as vias que permeiam a barragem, né? E a ideia é essas áreas aqui elas não são ocupáveis, né? Claro, algumas delas têm uma declividade bem grande, né? Mas algumas delas têm possibilidade, ele já está quase pronto um gramado, né? Não precisa de uma superestrutura para criar uma condição de acesso, né? De Aqui dali aplicação. tem um outro elemento, nesse da ponta mais gordinho aqui, ó. Não, na outra ponta, um gordinho aí, ó. Aí já Aqui tem já vai- calçado, um novo calçado. Aí já vai para a loteado próxima da já. linha do Chaves, né? Não, ali aquela ponta verdinha ali. Aqui, né? Você Não, vê tô falando... isso. Ah, tá. Aqui Aí é um morro, calçado e loteado já. Ah, tá para ver aqui. Que é na frente da casa do meu pai. Aqui não é necessariamente essa demarcação, a gente só está colocando isso para ver se, né, de alguma forma, a ideia de demarcar isso como prioridade, porque é a mesma coisa, né? Se depois for proposto alguma possibilidade de condomínio rural aqui ou não, aí isso a gente vai também aprofundar um pouco a análise, né? A gente tem que ver a questão de topografia, de áreas de risco ou não. Talvez a questão da contrapartida desses empreendimentos, ou até dos proprietários, se tiver desmembramento, né? Não necessariamente é condomínio rural, mas às vezes tu vai ter um desmembramento de lotes, aí eles poderiam ajudar para ele vai ser um benefício, né? Se ele criar uma estrutura ali com um parquinho na frente e tal, vai gerar retorno econômico para ele e vai gerar uma área de lazer para a prefeitura. Então tentar também compatibilizar, para a prefeitura não, para a população de Jeri, vou tentar compatibilizar interesses, assim, né? Então um pouco essa lógica. Deixar claro que o Garcia acho que é um patrimônio, né? A barragem do Garcia é um patrimônio importante para a população e pode ter
Imagina, né? Poxa, o que eu vou fazer no final de semana? Vamos falar que ali é uma forma de passar um Sim. dia lá, fazer um piquenique, Isso, né? Nada de... Tá cheio de capivara. de capivara. Quando era o dia da Outro dia a gente mulher, estava saindo deu pra ver? da audiência do Garcia, a gente teve que parar o carro porque tinha uma família de Além- Essa semana, uma menina do Rio Pequeno lá pelo uma capivara ficou bem mal. A menina A capivara morreu, a capivara matou com a morte. Ela ficou mal por ter atropelado. Não, mal fisicamente. Ah, Quebrou um braço. Ela foi de moto? De moto. Ah, Caramba. Ela quebrou o braço, machucou o joelho, bateu a E a cabeça. capivara tá se tomando E a capivara morreu. Não, pareada. então, eu pergunto para vocês, ó, esse é o conjunto de estratégias mais gerais do plano diretor. Depois a gente vai ter que ter a lei toda certinha. A lei do plano diretor é chata, né? Tem um monte de artigo, tabela de parâmetros, tal. Mas a ideia é assim, poxa, esse conjunto de diretrizes dá conta daquilo que o município tem como principais dificuldades, como demandas e tal. E aí a gente passa a bola para vocês. O que vocês acham? Está na linha certa? É por aí? Não é por aí? O que tu acha? Gostou da apresentação? O que gostasse? Paloma. Paloma. Não, a Paloma não gostou. Nessa cidade eu não quero morar, Paloma. Está cansada, né? Eu achei interessante, sabe? Bem explicado. Tem muitas coisas e tem dúvida também, né? Como é que funciona, né? Você não mora aqui, mora lá, mas tem dúvida. E tem a importância dessa conversa, às vezes, é de poder esclarecer esses aspectos, né? E assim, no caso que o Adelei lá falou sobre aquela questão, também tinha essa dúvida, né? Porque agora eu quero saber assim, se pode ter vários condomínios assim, próximos, vários condomínios rurais. Naquelas áreas onde vai ser proposto, aí vai... Pode ter vários, no caso. Depende do tamanho do terreno. Estabelecido aqui os critérios, obedecendo os critérios. Até é interessante que eles se concentrem mesmo, porque aí tu cria uma condição boa de acesso e tal. Quanto mais distribuído, mais espalhado, vai ser mais complicado para o E município. outra coisa, essa questão de 5%, pode ser no loteamento. Vamos situar a questão que você tem lá na linha do chão. Mas eu quero fazer 5% Doar em outro local. O plano diretor pode prever isso, né? Desde que obedeça ao interesse do município. Então a questão, às vezes, o cara é, poxa, aqui o meu terreno vai valer, sei lá, 200 mil, vou dar lá um lote não sei aonde, lá no Palhocinho, onde não tem valor nenhum. Então, estabelecer contrapartida que seja de interesse do município. É isso. E, claro, que não seja para o proprietário inviabilizar, né? Então, a gente tem que achar um equilíbrio que não inviabilize, né, iniciativas que são positivas, mas também, de alguma forma, atenda ao interesse, né, do município. Acho que é esse... Se a gente conseguir achar esse meio termo, talvez esses conflitos de modificação, essas pressões, elas vão ser diminuídas. Vai aparecer um ou outro, isso não tem como. Né? Num território como a Angelina, vai aparecer o cara que mora em tal lugar e quer fazer tal coisa. Mas beleza, vai ser um cara, aquele proprietário e tal, mas boa parte da população, sei lá, vai estar contemplada por um conjunto de diretrizes que... Né, Aí, no caso ali da linha do chão, tem construído na área de risco. Então, ali é descartado tentar construir A linha do Chaves, ela tem aquela área mais plana e tem uma área depois que ela estrangula de novo de morro, né? Então a ideia mas o propor a ocupação... E continua a margem do rio, continua igual ali, na lateral do rio, não foi falado, mas continua a mesma coisa, é código florestal, né? Nós que vamos estar aqui, né? Não é área urbana consolidada, não tem ocupação, então ele vai ter que seguir. Isso, o que está se abrindo, se expandindo, é para se tornar meio para frente, né? A Natália está fazendo a ata, né? Então, quando a gente começa a falar muito assim, ela fica louca. Mas depois ela recupera alguma coisinha aí na gravação. Eu acho um benefício muito ótimo, né? Para nós ali, seria bom. Ele é morador da ali acho que não encontrou resistência em nenhum lugar, né? Porque realmente é uma área que está próximo do perímetro urbano atual. E já estava também ali uma área que precisava se tomar alguma questão. Ou toda a diretriz ou ela vai ser ocupada de... Ela está toda devagar. Para ti, Tati, como é que tá? Tá de acordo? Certo. Tudo certo? Podemos seguir nessa linha? Sim. Então, tá. Podemos aprovar hoje o plano? E aí uma coisa que a gente... Meio caminho andado. A gente pode depois compartilhar com vocês, é isso aqui, porque a gente tem né, a gente tem a lista de presença com o telefone de vocês, a gente vai compartilhar esse formulário, porque se vai, poxa, o Porto lembrou, pensei numa coisa lá na linha de Chaves que eu não... Aí pode preencher ali, a gente depois vai sistematizar tudo isso, né, Tati, também. Se quiser, essa apresentação está online, se quiser compartilhar com quem puder, quem conhecer, olha pessoal,
o pessoal está propondo aqui para o Rio Novo tal coisa, o que vocês acham? E depois complementar aqui, tá? Então não precisa se encerrar hoje as contribuições. Assim. Eu e a Irene estava conversando Claro. sobre o terreno lá do meu sogro, lá que ele tem um terreno lá e para entrar ou sair só de helicóptero, né? Porque... Não, o sogro dele tem um terreno lá, lá na divisa do meu pai, lá no fundo do mato, lá que tem lá, né? E ele está vendendo. Só que eu disse primeiro, ele não tem saída, porque lá sairia com o terreno dos cunhados dele, e os cunhados dele disseram que não dão saída, ele está vendendo. Então essa daí Quem comprar vai ter que comprar uma briga junto, né? Mas O aí, terreno e tipo, uma se briga. alguém compra um Eu pedaço assim, além Assim, do meu, tem aqui, ó, tem Mas um aí, projeto aqui, assim, tem outros moradores aqui que a gente está vendendo, né? Se não quiser passar, a gente também tem cá para gravar. Comentário Mas aí, genérico, tipo, eu assim, não fazer- sou obrigada a dar passagem para pessoas assim, não. Não, o terreno é teu, né, Samuel? O quê? Se alguém compra um terreno atrás do terreno dela, não é obrigado a passagem. Se não tem via pública, não poderia vender. Né? Pode. Não poderia ter uma matrícula Sem acesso ao Sem local. acesso por- Sem sem acesso por via sem pública. acesso. E não é obrigado, o terreno é teu, passou a É olhar. porque a gente escuta muito aqui no interior, eu comprei pra lá, tem que deixar passar, porque eu fiz uma casa e minhas crianças vão ter que estudar, vou ter que passar dentro do teu pra chegar, a gente ouve Esse tipo de bastante. situação é que a gente tem que... E quem vende, às vezes, não dá esse tipo de informação para quem compra, né? Tem que ter acesso à via pública. Isso, tá. Porque ele pode Passar falar... olhando. Então, no interior, a maioria das pessoas não poderiam. E o que tem de si. E a prefeitura vai lá E faz uma estradinha, daí isso, uma Tem que resolver a questão. E cerca ainda, cerca ainda, Não, tudo outra rua que é um caminho dentro do teu dentro do teu terreno. É. Não compra, não. Não, é legal que tem muito isso deles, eles se Ali no querem Rio Grande passar, ali uma situação lá, umas brigas do leite, Opa, boa noite, tudo bem? tem que passar, e quem dizia, não, tem que deixar passar, porque eu comprei a terra lá e eu tenho que passar. Então tá, pessoal, não vamos tomar mais tempo. Eu vou pedir só um último favor de tirar uma fotinho nossa, pode ser? Só pra registrar um momento aí. Pode ser? Gostaram? Depende daquela parede lá? Pode ser. Pode ser?